Olá pessoal, Olá, tá pessoal, começando mais um episódio do Vida de Pet, seu podcast que une informação, emoção e muito amor pelos nossos companheiros de quatro patas. E hoje, gente, o papo ele vai ser cheio de coragem, de dedicação e também de histórias incríveis. Nós vamos conhecer o dia a dia dos verdadeiros heróis, que são os cães policiais. E para isso a gente recebe dois convidados super especiais. Capitão Medeiros e a Cabo Tainá da Polícia Militar da Amapá. Sejam muito bem-vindos. Gente, é um prazer ter vocês aqui para esse bate-papo. Espero que seja bem descontraído, que vocês estejam bem à vontade, para a gente poder ter essa troca, essa conversa. Tem muitas pessoas que têm muitas curiosidades para entender o trabalho dos cães policiais. Eu mesma, quando estava lendo a história do roteiro do nosso conversa, nossa, mas eu queria saber isso, porque a gente tem muitas curiosidades assim que a gente quer entender. Então, vocês que são pais de pet, estão fora da corporação, né? Como surgiu o interesse de vocês por trabalhar com cães policiais? Ou melhor, como nasce o vínculo entre o condutor e o cão policial? Vocês poderiam explicar um pouquinho isso pra gente? Sim. Boa noite, né? Boa noite. É uma satisfação estar agradecemos o convite. É uma oportunidade a gente poder interagir com as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, que acompanham o nosso trabalho. Eu sempre digo que toda vez que nós temos uma oportunidade de falar do canil, é uma forma nossa de prestar conta do nosso serviço à sociedade amapaense. Eu costumo dizer que meu contato com o cão sempre gostei de cães. Desde que eu me dou por gente, sempre gostei de cães. Então assim, de uma forma bem empírica, né? Gostava de ter aqueles cães de vira-lata em casa, pegava na rua, recolhia. E quis o destino que hoje estivéssemos trabalhando com os cães da Polícia Militar. Lógico, de uma forma muito mais técnica, de uma forma direcionada, combate ao crime organizado, em outras situações. Mas assim, é uma particularidade muito nossa. Quem trabalha no canil tem que gostar de cão, como nós costumamos falar. É uma ferramenta viva. Ele sente a nosso interesse em querer trabalhar com ele. Se ele percebe que eu chego no local do trabalho, chego no canil, a gente brinca assim, de moral baixa, né? Em casa, tô por outro lugar, transfiro isso para o meu ambiente de trabalho, o cão percebe, o cão não quer trabalhar com a gente. Então, a gente tem essa preocupação em saber separar o profissional, por entender que essa ferramenta viva, ele quer esse retorno, quer essa criação desse binômio, como nós falamos. Então, basicamente, a minha parte é essa. Tainá, seu contato com cães. Eu acho que é da mesma forma. Eu sempre não lembro de uma parte da vida que não tivesse cães. A gente sempre cuidou, tratou, sempre esteve presente na nossa vida. Quando eu me formei soldado, meu primeiro serviço efetivo, eu digo que foi uma operação que nós fizemos em conjunto com o canil. Então, quando eu vi o canil atuando, eu disse, é isso. Porque quando a gente gosta, que a gente busca, que estuda, a gente acaba se interessando e vendo quão importante é não só o ativismo animal, que isso é uma parte muito importante, mas quando a gente começa a estudar sobre a raça, sobre a funcionalidade, a especificidade de cada raça, né, a gente começa a entrar num mundo completamente diferente. E ver na prática, no meu primeiro serviço, de perto, um cão trabalhando, foi excepcional. Nossa. Então, quando eu vi aqui, e foi uma operação que nós tivemos êxito, lá na embarcação. Não sei se o senhor lembra, lá com o BA, e aí a gente fez uma apreensão de entorpecente significativa, fechou com chave de ouro. Eu disse, é isso. Aí a primeira oportunidade que eu tive, que foi o curso de 2023, o CCP, eu não vou perder essa oportunidade. Aí eu fui fazer o curso. Desde então eu estou no canil. E assim, o interesse ele só aumenta, porque é um universo muito grande. A gente não para de estudar nunca. Sim, com certeza. Sempre alguma coisa nova. A sinotecnia, ela está num movimento, numa crescente muito grande. Está cada vez mais técnico. Nossa, que bacana, né? Então a gente vê que o laço principal é aquela questão do afeto, né? Aquele laço afetivo, o amor, essa troca que acaba gerando esse vínculo para o desenvolvimento dos trabalhos. Eu imagino. Então fale essa dúvida. Bem, a gente sabe, né? Porque assim, tem-se uma ideia de que de repente... Aliás, não é que tem-se uma ideia.
é que talvez as pessoas não tenham ideia exatamente de como é que funciona essa questão dessa conexão, porque é muito diferente, por exemplo, o animal que você tem em casa e aquele cão que você cria de pequeno, tem toda aquela conexão já desde filhote, né? Qual é a diferença, na verdade, nessa conexão? Porque quando a gente fala em cães de trabalho, a gente está falando num cão que ele tem que ter conexão, às vezes já numa fase até um pouquinho mais elevada da vida. E eu acho que o capitão tinha até conversado comigo algum tempo atrás, que ele não fica só com um, né, capitão? Ele, na verdade, é como se fosse realmente colegas de trabalho. Ele tem que ter essa aceitação de vários outros policiais para que a coisa aconteça. Como é que funciona essa conexão? Eu gosto de elencar, está tocando no assunto que o senhor falou, e não digo que a gente vai na contramão do que o pessoal costuma trabalhar tradicionalmente, que seria o quê, doutora? Um cão por operador. Por causa da criação do binômio, criar esse vínculo entre o cão e o operador que trabalha com ele, né? É muito comum até em outras polícias, quando o cão se aposenta, ficar com aquele operador dele, né, que já trabalhou com ele. Aqui, desde que eu assumi o comando do Canil, em 2016, eu sou formado no nosso primeiro curso de sinotecnia aqui no estado, 2016. Desde então, estou à frente do Canil. A gente aplicou essa forma de trabalho porque um investimento num cão de especializado, um cão treinado, é alto, entre 50 e 60 mil reais, né? E o retorno dele é muito bom. Supondo que a Cabo Tainá tenha um cão que está a responsabilidade dela, está à disposição dela para treinamento. Só que a Tainá vai precisar fazer curso, a Tainá vai precisar sair de férias, vai precisar sair de licença especial, vai adoecer, ela vai se afastar do espaço profissional dela. E aquele cão não pode ficar parado. Aquele cão precisa estar atuando, seja para treinamento, ou está respondendo o investimento que foi feito nele. Então, desde o início, a gente começou a fazer o trabalho de que todo mundo trabalhasse com cão. Bem, a gente sabe que, como qualquer ambiente de trabalho, eu posso trabalhar muito bem com a Tainá no ambiente do patrulhamento, mas com outro policial já não me saio tão bem. Então, da mesma forma, o cão trabalha. O cão trabalha com todo mundo. Alguns melhor, alguns menos melhor, mas consegue desenvolver do mesmo jeito. Então, a gente consegue, respondendo já ao que o doutor está falando, né? O que diferencia esse trabalho nosso em relação ao cão profissional. Principalmente uma questão de responsabilidade, doutor. A interação que eu tenho com o cão de casa, a cão doméstico, né, acaba sendo uma interação muito mais, talvez, como é que a gente pode falar? Vamos dizer entretenimento, né? Um lazer, uma figura familiar, uma condição assim bem mais, com menos responsabilidade do que um cão de trabalho. Porque a forma de conduzir um cão de trabalho, e se eu fizer de forma errada, eu posso perder aquele cão, né? Eu posso gerar um trauma, posso gerar uma resposta diferente do que eu quero para o treinamento, o que vai complicar. Se eu dou hoje, eu reforço um comportamento nele de uma forma errada, quando chegar no serviço com a Tainá, ela vai sentir que aquele cão está fazendo errado. Então, a responsabilidade que eu tenho na interação com esse cão, mais do que criar esse binômio, criar essa interação com o cão, é saber que eu tenho uma responsabilidade sobre ele e sobre o treinamento que ele tem. Basicamente, seria isso. Mas, com certeza, a Tainá tem algo mais a acrescentar. Esse vínculo, né, que a gente cria, a gente costuma dizer que trabalhar com cães vai muito além de gostar de cães. Porque a gente cria uma rotina. Muitas vezes, os senhores devem saber, sai de casa, passa o dia todo fora de casa, chega em casa cansado, aí passa a mão na cabecinha do cachorro, vai dormir. Muitas vezes as pessoas têm cães em casa, têm esse vínculo porque pegou de pequeno com o tempo que ele foi criado, com anos, 4, 5 anos, mas às vezes interagem até pouco. E até gera problemas comportamentais nos cães. Né? Então, o nosso, apesar de algumas vezes nós pegarmos cães que já vêm com uma idade, 2 anos, 3 anos, a nossa interação, nosso momento com eles, ele é muito intenso. Por exemplo, no meu curso foram 3 meses. Foram 3 meses que eu passei mais tempo com esses cães do que na minha casa. E depois disso, são momentos que são mantidos. Todos os dias eles têm rotina. Se não comigo, mas pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana comigo, com os outros militares do canil. Que gera o vínculo, porque é o momento que eu tiro o cão do box, eu faço qualquer dinâmica de exercício físico ou de treinamento com ele, eu alimento o cão, eu faço a manutenção do cão, eu faço a disponibilidade, eu preciso ver se ele está em condições, se ele apresenta qualquer coisa, se ele está com a pata
bem, se não tá. Então, a gente chega num momento em que, apesar dele ter vindo com uma certa idade, a gente gera um vínculo, um laço tão grande no manejo do cão, que o que ficou para trás, assim, é pouco. Porque a gente vive de uma forma muito intensa. Não só, a gente não pega o cão só para trabalhar, né? A gente tem toda uma dinâmica no dia a dia com o cão. Sim. Tem uma rotina. E isso faz com que a gente crie vínculo, esse laço. Lógico que, como o capitão falou, tem alguns cães que eles desenvolvem melhor com certos militares. Isso é natural, né? Mas isso não quer dizer que ele não vá trabalhar ou que ele não tenha um vínculo com o outro. Entendi. Gera uma relação de confiança, né? Sim. É aquela questão do momento que vocês estão ali trabalhando o desenvolvimento dele para as atividades que eles vão desenvolver, vocês têm essa geração da relação de confiança também, né? Isso também eu acredito que deve fazer muito parte, porque a gente entende até na relação familiar com os animais de companhia, de convívio, que existe essa relação de confiança. O animal precisa confiar no seu responsável. A gente vê, por exemplo, alguns animais que passam mais tempo conosco, né, lá na internação, chega a passar 2, 3, 4 semanas. Tem um com 6 meses lá, né? Tem um gatinho lá que tem um tempinho. E que a gente vê que lá, inclusive, exatamente isso, por essa interação, porque praticamente, e são várias, né, equipes, passam tipo 6 horas, 8 horas direto com aquele mesmo animal. Eles geram realmente um vínculo ali de confiança, até de carinho. De afeto mesmo. Quando o animal recebe a alta ou quando o animal já vai para casa, aí existe aquela coisa de, já vai. Isso é importante, porque quando a gente fala trabalho, é o nosso trabalho. Sim. A gente fala o trabalho do cão, a gente usa a expressão trabalho, sim, mas para o cão, aquilo ali, na verdade, é uma grande brincadeira. Sim. O treinamento dele, o pareamento dele do trabalho é a recompensa com o brinquedo. Sim. Então, tudo aquilo para ele é uma grande brincadeira. Quando a gente fala o treinamento físico, é uma necessidade do animal. Sim. Os animais, eles não foram feitos para ficar deitados no sofá. Sim. Então, tudo isso são estímulos positivos que os cães têm e que favorece esse vínculo, essa relação. Sim. Eu ia até fazer uma pergunta que, na verdade, vocês já até responderam, né? Que é realmente essa questão do processo específico de criação dessa confiança mútua. E é justamente esse tempo que vocês passam, as atividades que vocês desenvolvem, né? Não sei se vocês teriam alguma outra coisa a acrescentar com relação a isso. Mas eu acho que já foi respondido isso. Se a gente fosse pegar na linha tradicional de treinamento, o que acontece? O trabalho com o cão começa na seleção da ninhada. Na ninhada, a gente começa a detectar as características do cão que nós queremos para a atividade policial. Uhum. O pessoal tem uma tendência a achar que aquele cão mais agressivo, aquele cão mais enérgico, é o cão que a gente quer de trabalho. E eu sempre brinco que todos os dias, é incrível. Eu recebo mensagem de gente querendo doar cão pra gente. Né? Sério? Eu lembro uma que foi clássica, assim, a mulher ligando: capitão, eu tenho uma cadela excelente para vocês. Já mordeu minha filha umas 3 vezes aqui em casa. Morde todo mundo, ótima para trabalho de. O pessoal tem aquela ideia de que o cão agressivo é o cão policial. Né? Na verdade, a gente procura, por exemplo, na seleção da ninhada, aquele cão que nem tanto é muito brabão, vamos botar dessa forma, nem o cão que é muito frouxo. Assim, desse jeito. A gente pega o meio termo para que a gente possa trabalhar. A partir dali, começa um trabalho de socialização. O cão ser ambientado, barulho, veículo, pessoas, etc. Porque o cão policial ele tem que estar num nível excelente de socialização. Por exemplo, o IAPEN. Se nós formos para o IAPEN hoje, daqui a pouco sermos acionados, espero que não. Mas se a gente for passar para lá alguma atividade, a gente sabe que vai ter gritaria, a gente sabe que vai ter disparo, a gente sabe que vai ter estampido. E o cão tem que trabalhar naquelas circunstâncias. Uhum. Então, a socialização, a ambientação do cão policial é bem diferente. A partir daí, o cão começa a responder positivamente, começa a ser destinado ao que ele quer. Vai ser um cão de ataque, vai ser um cão de faro de drogas, vai ser um cão de busca de pessoas. A partir dessa ambientação, o cão respondeu bem, ele começa a ser específico no treinamento. Até ele ter know-how, digamos assim, para poder, de fato, operar em situações reais. O que é que nós fazemos aqui? A gente pula essa etapa. Pela questão da necessidade de responder rapidamente às demandas da segurança pública, nós preferimos hoje comprar o cão pronto. Então, a gente adquire o cão pronto e a gente consegue pular essas etapas. Entendi. Só que você pode perguntar, mas esse cão não teve esse contato inicial de treinamento. E aí vem o trabalho dos nossos adestradores. Uhum. Diariamente, esses cães têm treinamento. Uhum. Eles vão interagir com a Gabutainá, vão interagir com a Samanta, vão interagir com os outros policiais que estão no nosso canil para criar esse vínculo. Como normal, hoje,
A gente trabalha num setor, a partir de amanhã nós somos transferidos para outro setor. A gente vai criar novas relações. O cão é um ser social. Onde ele for colocado, ele vai criar essas relações. Os nossos policiais têm esse conhecimento técnico para, vamos colocar assim, fortalecer essa relação de trabalho, essa interação com o cão. Então, mais do que simplesmente a ocorrência real, eu não pego o cão que chegou hoje na Polícia Militar, amanhã já está na ocorrência. Não. Vai passar por um trabalho de ambientação, entender que vai ser transportado numa viatura. Um cão, por exemplo, que chega de Goiás, a realidade dele é diferente do nosso. Vai ser apresentado nossas pontes, vai ser apresentado nossas embarcações. Então, nesse momento de interação, é que cria o vínculo profissional do nosso policial e o cão. Muito legal, gente. Nossa, bacana, né? E assim, por exemplo, vocês têm contato com o animal, fazem todo esse treinamento com ele, e depois se afastam, perdem esse vínculo por um tempo. E quando vocês retornam a ter contato com esse animal, ele lembra, ele tipo identifica vocês, reconhece? Como é que funciona Da isso? mesma forma Como os se nossos tivesse- cães de casa. Lembra que parecia que ele estava com saudade, né? Isso que a gente fala, estava esperando. Nossa, Da mesma forma. da mesma maneira. Então, é a relação de afeto e a relação de contato deles mesmo, né? Eles realmente são fantásticos. Vocês já viveram alguma história emocionante ou até curiosa com esses cães que vocês quisessem deixar aqui pra gente? Alguma coisa que vocês pudessem lembrar? Alguma história curiosa, interessante? Uma história curiosa. Realmente a gente pega a questão de ocorrências, né? A gente lembra muito de ocorrências, porque a gente tem uma... A gente confia no nosso recurso, a gente confia no nosso animal, né? Não foram poucas vezes que a gente chegou em situações e que a equipe... A gente vai muito em apoio a algumas ocorrências e que a gente chega na situação e simplesmente pensa, olha, não tem nada, a gente já revirou a casa, etc. Tal. Vocês estão aí para só fazer mesmo o arremate, como a gente fala, né? Terminar aí o serviço. Então, assim, os nossos cães, eles mostram para as outras equipes policiais porque o treinamento deles é diferenciado, né? Quantas e quantas vezes a gente já presenciou policiais em situação de flagrante, mesmo sabendo que havia drogas, havia ilícitos no local, não se conseguia confirmar. E os nossos cães aparecem como verdadeiros heróis. Assim, a chegar numa ocorrência em que o pessoal acha que não conseguiu encontrar o ilícito e o cão conseguir detectar, o agradecimento que o pessoal tem é muito grande. E, assim, a falta de conhecimento que tem sobre o nosso trabalho também desperta muitas curiosidades, né? E a gente faz questão de esclarecer. Por quê? Não é bem raro perguntarem pra gente se o cão de faro de drogas é viciado em droga. Isso aí com certeza alguém vai perguntar, já estou adiantando. Já deve estar na pauta, né, também. Que essa é uma pergunta clássica. Até aí a gente vai evoluir nisso no treinamento Você depois. sabe, capitão, isso é interessante. Eu já ouvi falar isso. Uhum. Pessoas dizerem que o cão de faro para entorpecente, que ele se aposenta antes porque ele fica viciado. Eu digo, gente, pelo amor e é interessante, de Deus. Eu achar assim, eles viciam o cão na droga. A gente chega na ocorrência, por exemplo, e o cão vai brincar. Para ele é uma brincadeira. Então ele chega acelerado para brincar. Ele desce da viatura, sai da caixa, para lá, para cá, balançando. Aí é comum, também com o cão noiado dele, então faz, já cheirou uma carreira, já está sentado. Isso é muito legal, isso é muito interessante, porque eu ia falar, teve um momento que me marcou, né, e que tem muita relação com isso. A gente faz o treino, a gente pareia o cão, a gente ensina ele que se ele encontrar aquele odor, ele vai ter a recompensa dele. E como o capitão já falou, como vocês já falaram, ele sente o que a gente passa para ele. Se a gente está um pouco mais nervoso, se a gente está mais eufórico, se a gente está de moral baixa, se a gente está bem, a gente passa tudo isso na condução. E aí teve uma situação de embarcação que foi encontrado, se não me engano, foram 14 quilos. E a Willa ficou louca. E o Mali, o senhor já sabe que o Mali já tem uma cara assim bem, né? O pastor Malinois, belga Malinois, ele é bem expressivo com relação a isso. Sim. Então, quando ela sentiu, porque a gente treina com material sintético, ele reproduz desde pequenas quantidades, né? Então, quando a saturação foi muito grande do odor, ela ficou assim, batia boa, doida, e por causa da bolinha. Sim. Então ela olhava e ela estava esperando a recompensa dela. E quando a gente viu que realmente era um volume grande, que realmente a gente tinha feito uma apreensão considerável,
Então, os condutores também ficaram com o nível lá em cima, né? Então, foi muito legal esse dia, porque foi toda essa compensação e foi uma operação conjunta. Tinham outros militares que viram a atuação do cão. E tem justamente essa ideia. Mas o que ela estava realmente querendo era a recompensa dela bolinha. Tanto que depois que a gente paga, né, que a gente premia o cão, ele sai de perto da droga, ele vai para perto do condutor auxiliar, para que seja feito os procedimentos cabíveis, né, na situação. Então, essa situação foi bem legal, porque a forma com que a Willa, apesar de a marcação deles, que a gente fala ser passiva, é sentar, é deitar, é mudar o comportamento de uma forma mais passiva, né, não é morder, não é arranhar, a gente consegue notar a euforia daquele momento, né, de encontrei, olha, tá aqui. Vem cá, tu não vai me dar minha bolinha? Eu já tirei. Tá aqui o negócio. Deve ser fantástico de ver, assim, essa interação, esse momento do animal, né? Assim, e tomando uma experiência também, né, de uma ocorrência, a gente foi aqui no canal do Jandiá uma vez, também em situação de embarcação. Um cão nosso que já está em estado de espírito hoje, o Timothy, um dos primeiros cães que a gente conseguiu adquirir para cá. Ele era muito acelerado quando chegava. Eu lembro que ele desceu, nós íamos passar para embarcação por aquelas tábuas assim, tipo uma tábua como essa, né? Só um pouco mais grossa, o pessoal passa moto, tudinho. E aí veio o condutor de Israel com uma guia longa, né? Aí o Timothy passou na tábua, cara, eu digo assim, né? Cachorro de Goiás, nunca entrou numa ponte nem nada. Foi pateando na água, né? Caiu na água. Eu não pensei 2 vezes. Vou pra água também junto com o cão. Aí lá a gente catou ele, voltou. Cão acelerado. Cão deve ser muito acelerado para ocorrência. É muito bacana. E é importante, né, capitão? Tainá também, que a ideia do faro, né, a ideia do cheiro, ela é totalmente diferente. A sensibilidade do cão para qualquer tipo de odor, ela é muito, muito maior do que o nosso. Ela chega, acho que 60 vezes a nossa capacidade. Então ele consegue encontrar resíduos mesmo de qualquer coisa, né? Então ele não precisa, por exemplo, encostar o focinho numa coisa para poder dizer que ali tem uma quantidade, né? Até de longe mesmo ele já consegue identificar, né? Bem, a gente já tinha falado, né, como é feita a seleção dos cães, mas é interessante isso, né? Por exemplo, às vezes numa mesma ninhada você pode pegar vários animais e que cada um pode servir para um tipo de treinamento, para um tipo de ação específica, né? Vocês podem falar um pouquinho como é que funciona isso? Quando a gente vai escolher um cão, primeiro a gente pensa na raça. Né? Que raça ela vai se enquadrar melhor para a atividade que a gente vai exercer? Se é uma atividade policial, se é faro de entorpecente, se é busca de explosivo. A gente tem que pensar na atividade e correlacionar a raça com isso. Depois que a gente selecionou a raça que melhor se enquadra para a nossa atividade, a gente vai atrás de uma linhagem de trabalho. A gente precisa que o cão ele tenha essa genética para o trabalho, porque senão vai ser Não é que a gente não consiga treinar, mas a gente vai demandar um recurso muito grande para um cão que talvez não dê o resultado que a gente quer, da forma com que a gente quer. Depois disso, a gente vai para a ninhada, para o filhote, para a seleção do indivíduo. Né? Então, a gente vai escolher um cão que ele não seja nem muito agressivo, mas ele não seja medroso, que ele seja curioso. E dentro disso é que a gente vai trabalhar. Dentro dessa especificação para a atividade que a gente quer dentro daquela ninhada. Ele precisa atender os pré-requisitos. Vai existir o cão perfeito o tempo inteiro? Não. Né? Mas a gente vai ter que adequar o que a gente está querendo com o treinamento. A gente pode corrigir com o treinamento, mas a gente não pode mudar a genética. Então, dificilmente eu vou conseguir o meu melhor resultado com um cão que tenha traços de ser medroso, por exemplo. Até porque a gente vai se colocar em situações e pode ser a primeira vez que o cão viu. A gente, no treinamento, a gente tenta reduzir ao máximo isso. Mas nem sempre a gente consegue. Né? Por exemplo, o cão ele precisa ser um cão equilibrado. Muito importante que ele seja equilibrado. Por exemplo, situação de APEM. Tem vários fatores e ainda tem o gato que passeia por lá. Tem gato por lá, verdade. Situação de embarcação. Tem toda a população, tem pessoas que levam outros animais. Teve uma vez que a gente foi fazer uma busca em embarcação, estava vindo um carregamento de pintinho, de caixa. Então, tudo isso é complexo. Então, a gente precisa reduzir
esses problemas que a gente pode ter na frente com a escolha adequada dos cães. Então, o temperamento e o comportamento é temperamento primeiro, né? O comportamento a gente vai trabalhando depois. É o mais importante dentro da ninhada, dentro da seleção do indivíduo. Situação que o senhor falou agora, doutor, sobre a questão do faro também, né? É importante a gente esclarecer para os nossos espectadores a diferença do nosso, né, o nosso aparelho olfativo do cão. Enquanto a gente coloca assim, que enquanto para a gente, né, nós temos 4 milhões de células olfativas, o cão chega a 250 milhões. Né? Então, assim, a capacidade do cão em identificar odores é milhares de vezes maiores que a nossa, né? Dezenas de vezes. A gente fala que ele tem a questão do faro seletivo. Eu utilizo sempre um exemplo da feijoada, né? Eu chegar daqui a pouco na casa dos senhores, pediu para alguém esquentar a janta, tá lá uma feijoada. Ou até a janta vai ser feijoada aqui. O cão, ele sente o cheiro e vai sentir o cheiro de cada componente da feijoada ali. Sal, água, paio, feijão, tal. Tudo que tiver, ele vai discriminar. Então, o que a gente tem que passar para o nosso espectador? Que o treinamento do cão de faro não é só apresentar a droga para ele. A gente tem uma preocupação com o material que é apresentado. Como a Tainá falou, ele é apresentado com um material artificial, sintético, obrigado. Sintético, especificamente do odor que a gente quer que ele encontre. Um cão de faro de drogas, ele precisa identificar 9 odores. A gente coloca aqui: maconha, metafetamina, cocaína, heroína, LSD, êxtase, PCP, pasta base, fentanil. Então ele tem que identificar, como se fossem 9 matérias que ele tem que identificar. Para cada odor que ele vai identificando, a gente vai acrescentando. Se eu fizer um cão que identifica maconha e cocaína, eu não tenho um cão de faro de drogas. Eu tenho um cão que encontra maconha e cocaína. Eu tenho um cão de faro de drogas, ele tem que ter todo esse trabalho. O nosso cão de faro de explosivo, por exemplo, o Yurevich, o nome dele é bonito, Yurevich. São 38 odores. Nossa. 38 odores de artefatos explosivos que podem ser compostos. Então, assim, para cada componente desse, você tem uma variável. Um cão de busca e captura, que é um cão do Corpo de Bombeiros, eles conseguem discriminar... Desculpa, obrigado. Busca e resgate, eles conseguem discriminar 278 odores diferentes. Aí o senhor imagina que para sintetizar um odor desse, hoje com um produto importado, gira em torno de 5 mil reais cada odor. O do bombeiro fica impraticável. Eles falam que é mais fácil falar com o Ministério Público, o Poder Judiciário, por exemplo, para autorizar pedaços humanos de indigentes. E fica mais em conta o trabalho para aquele cão. Sim. Porque o corpo que morre hoje, semana que vem é outro odor. Sim. Daqui a um mês, enterrado, é outro odor. Então, dependendo do ambiente em que ele esteja, ainda é muito difícil. Exatamente. A forma de decomposição. E tem uma coisa interessante, né? O pessoal tem a ideia, isso até eu também tinha ideia. Estava lendo um dia desse e eu fui descobrir. O pessoal acredita que, tipo, na água o cão não sente mais nada, né? A partir da hora que ele está submerso, que ele não consegue sentir. E ele sente. Né? As partículas, elas vão dar um jeito de volatilizar de alguma forma. Elas vão dar um jeito de volatilizar. E ela vai submergir em algum momento. Vai sentir. Vai sentir. Existem etapas nesse treinamento? E assim, e como é que funciona essa questão etapa? Treinamento. Quando vocês identificam que eles já estão prontos para desenvolver aquela atividade, por exemplo? Hoje vocês estão recebendo já prontos, mas vocês já treinaram algum existe um protocolo, né? Quando o cão ele é treinado desde filhote, a gente tem que respeitar o processo do cão, mas sem perder o que a gente chama de janela de oportunidade, de apresentar. Porque o cão, ele novo, vamos pensar em uma criança, ele absorve muito conhecimento naquela fase inicial da vida. Então, é quando a gente começa a fazer a socialização e ambientação para deixar ele mais confortável nos ambientes. Isso não impede que a gente comece a brincar com ele com a estampagem dos odores nesse momento. Mas a gente precisa respeitar o desenvolvimento do cão. Às vezes a gente quer apresentar um resultado rápido, logo. Né? E é por isso que a gente muitas vezes opta por um cão pronto, porque a gente precisa apresentar o resultado. E um cão, para ele estar formado, ele leva em torno de 2 anos. Desde 1 ano e meio a 2 anos, desde a parte de ambientação, socialização, o início dos treinamentos, até que eles fiquem mais intensos, porque precisa cumprir uma etapa. Existe a mecânica, a gente vai inserindo os odores, vai pareando o que eu quero com a recompensa que ele quer. A gente começa a oferecer a recompensa, a brincadeira com a bolinha, depois a gente começa a mostrar, né,
o odor que a gente quer e dizer para ele que ele só vai ganhar a bolinha quando ele me disser onde é que está. E aí são etapas. Primeiro numa caixa, depois eu coloco 2 caixas, a gente diz que a gente facilita para ele aprender, dificulta para aperfeiçoar. E tudo isso leva tempo, né? E aí depois que a gente faz a mecânica das caixas, a gente faz transição. Uma mochila, para um cenário, para um ambiente, um laboratório que vai simular um ambiente mais próximo do real. E depois vai começando, né, onde o cão está confortável para trabalhar, porque senão eu posso gerar algum trauma, algum desconforto no cão e ele não querer mais trabalhar. Para depois começar a sair com ele com um ambiente real controlado, para depois levar ele para uma operação. Então, existe todo um contexto e um planejamento que ele precisa ser elaborado. Né? Ele tem essas etapas. Então, leva em torno de 1 ano e meio, 2 anos, para a gente sair do iniciozinho até esse treinamento mais intenso, vamos dizer assim. Mas ele não acaba aí, o treinamento ele continua. É constante, ele né? É constante. Depois que ele inicia, constantemente ele está ali. Quando é que ele começa? A partir de que idades ele já começa a receber esse treinamento? Só voltando rapidinho na sua pergunta que o senhor fez anterior, doutor, sobre a questão do cão adquirido. Né? Em que momento a gente adquire o cão? Eu entendi o senhor falando, né? Que a questão do treinamento, em que momento ele começa a ser testado. A figura do cão que é adquirido, ele não chega assim, como eu posso dizer para o senhor, a gente comprou e chega numa caixa. Hoje, a nossa responsabilidade com o recurso do Estado é grande. Então, o que é feito na aquisição desse cão? Nós encaminhamos uma equipe para ir ao canil vencedor da licitação, para que eles possam avaliar os cães no local. Então, lá, o treinador responsável pelo canil vai apresentar para nós os cães que nós temos de faro de drogas, ABC. Cães que nós temos de faro explosivo, XYD. Lá, os nossos policiais vão observar os cães que eles vão apresentar e vão promover vários testes lá antes de trazer esse cão. Então, o cão já é testado antes de vir para cá. Ele vai mostrar como foi feito o treinamento dele, o que é que o cão dele encontra, como ele banca, que a gente fala, né? Como ele detecta, porque tem, embora hoje nós temos uma linha de trabalho, digamos assim, doutrinária de adestramento, a gente sabe que tem adestradores, treinadores que trabalham com particularidade ou outra. Então, nossos policiais vão lá e, olha, esse cão foi treinado dessa forma. A forma dele, aprendem. Quando aprendem a trabalhar com esse cão lá, testam lá mesmo. Pelo nosso contato que nós temos com a polícia. A gente sabe que é uma empresa que trabalha. A gente vai junto com as polícias para ir atrás do real também, para testar em outros ambientes lá mesmo. No caso, em Goiânia, que a gente estava nos últimos cães. Esses cães, aí sim, aprovado, vem para cá. E aí a gente vai ambientar o nosso espaço. Então, todo passo a passo, para a gente garantir que esse recurso tenha o retorno desejado, né? E como o senhor está falando, no caso de um cão treinado, que a gente esteja treinando ele, a partir do momento que ele começa a responder positivamente, ele começa a ser testado na prática. Por que a ambientação é importante? Porque a gente sabe que uma situação que um cão chegue no ambiente real e passe por uma situação que seja traumática, a gente pode perder o treinamento daquele cão. O que é que nós fazemos como nosso protocolo hoje? Um exemplo mais básico que nós temos que é a busca de drogas, né? O faro de drogas. Que a gente faz o plano de vistoria, né? O plano de busca e a vistoria de segurança. A gente identifica uma residência com X cômodos. Quais cômodos nós vamos dar maior atenção? A gente tem todo um protocolo de requisitos que nós definimos onde nós vamos dar ênfase maior naquela casa. A partir dali, a gente começa a vistoria de segurança. A gente vai buscar tirar, por exemplo, os distrativos do cão. Tem outros cães? Tem gato? Tem comida? Tem uma coisa que possa machucar o cão? Uma tomada solta, o cão passando o nariz ali, bateu no choque. Tudo isso pode colocar a perder. Então, a gente tem uma preocupação em ambientando o cão que está iniciando, mas tem muita responsabilidade nossa quanto à segurança que vai ser aplicado. Hoje, os nossos cães são aplicados em ambientes ainda seguros por nós. Toda a nossa preocupação principal é levar o cão para um ambiente que esteja controlado sob nossa segurança. E assim vai funcionando. Quantas horas por dia leva para, assim, na rotina, esse treinamento? Os treinamentos, dependendo da finalidade e do dia, eles variam de intensidade. A gente não pode forçar o cão a fazer treinamentos muito longos durante muito tempo. Mas, por exemplo, a gente faz treinamento físico, aí a gente oscila, né? Um dia, um treinamento físico com a Willa, porque ela precisa estar com um condicionamento bom, porque uma embarcação ela é uma busca um pouco mais demorada.
Então, não tem um padrão assim, não. Todo dia, 1, 2 horas, 3 horas. Tem treinos que vão ser muito mais curtos, que o cão ele consegue desenvolver muito bem e que a gente, não, tá excelente. Isso vai muito da percepção do militar com o cão naquele dia. Existe o planejamento e existe o que a gente espera que seja correspondido daquilo ali. Então, isso varia. Mas todo dia tem uma atividade, vamos Ele dizer tem que assim. ter uma atividade. Tem a interação, que seja, que né? ser, O contato, a convivência ali, aquela relação. Mas aí o trabalho vai depender do que ele pode demonstrar, entregar, a resposta, vamos dizer assim. Até porque, por exemplo, eu posso olhar o meu cão hoje e eu ver que ele não tá, ele tá com algum desconforto por serviço que eu não sei. De repente foi só a gente numa disponibilidade, ele comeu um matozinho, ou ele teve alguma indisposição e eu vejo que ele não tá 100%. É um ser vivo. Então eu tenho que ter essa sensibilidade de dizer, não, hoje eu vou fazer uma outra dinâmica com ele, hoje a gente vai fazer uma disponibilidade, e aí vamos ver como é que ele vai desenvolver e não forçar o meu cão. Eu preciso ter esse momento da percepção. Sim, então isso é muito individual. A gente tem o nosso planejamento e dependendo da forma como ele responder àquele planejamento, aí a gente pode estender um pouco mais ou não. Fazer um treinamento numa área externa ou não, entendeu? Entendi. Tem treinamentos que são curtos, tem treinamento que 15 minutos a gente consegue. A gente fez uma estrutura que tinha lá no PCG. 15 minutos a gente conseguiu fazer com a Willa vários pontos e ela detectou todos os pontos. A motivação dela no dia estava excepcional. E foi uma busca complicada, foi difícil, né? Que foi uma busca às cegas no treinamento e ela estava lá em cima. Foi muito rápido. Eles moram lá, né? O canil deles fica dentro lá da área da polícia. Isso. E essa rotina deles lá dentro? QCG, como eu estava falando, QCG, pra gente é o quartel do Comando Geral. É aquele lá do Beirol, lá da... E assim, que a gente fala busca às cegas, é assim, Tainá, quase monta uma pista aí pra mim. A Tainá vai encontrar o ambiente, vai esconder a fonte de odor, e eu vou fazer o treinamento pra buscar aquele cão lá. Sem saber onde está. Exatamente. A gente brinca assim, o cão não pode saber, mas eu também não. Porque senão eu vou ficar enfatizando. Não pode direcionar, né? Exato, é como se fosse ocorrência real mesmo. Então a gente tem essa preocupação, sim, com nossos animais. E essa rotina deles lá dentro? Eles têm, assim, uma rotina diária ou não? Sim. Como é que funciona isso lá? É a mesma nossa. A gente chega pela manhã, aí a gente faz a manutenção, dependendo do dia, né? Faz o TFM com eles, e aí o que tiver no planejamento. Hoje vai ser faro de entorpecente, né? O Sargento Pedro ficou de atualizar até o nosso planejamento. Ele estava assistindo a live, já estou até. E o Sargento atualizar nosso planejamento de treinamento. Sargento, atualizar treinamento e aperfeiçoamento. Aí, por exemplo, vai ser de busca de explosivo hoje. Então, hoje nós vamos pegar o Yurivich, vamos fazer um treinamento de busca de explosivo. Vai ser busca de faro de entorpecentes. A gente vai pegar o Ila e o Casa e vamos treinar faro de entorpecentes. Como é que a gente vai fazer hoje? Vai fazer no ambiente mesmo, vai fazer em mochila, vamos levar para uma ambientação numa embarcação. Então, tudo isso a gente já tem o planejamento feito e no dia a gente vai executar. Então, todo dia é feita essa manutenção do condicionamento e do treinamento deles. A nossa rotina é baseada na rotina dele, basicamente. Eu usava uma analogia que eu dizia assim, né? Não adianta você comprar o Neymar pro seu time. Não é muita coisa hoje, né? Mas, Hoje tá difícil. não adianta comprar o Neymar pro seu time se você só usar na hora de jogar, né? Você tem que fazer o Neymar treinar todo dia, o jogador treinar todo dia. Mesma coisa nos nossos cães. A gente, assim, é uma expressão até esportiva, né? Nós temos cães, assim, de alta performance, né? A gente tem cães que estão treinados, os cães têm um condicionamento genético, tem um condicionamento físico e uma aptidão genética muito boa. A gente se preocupa hoje, a Polícia Militar paga uma ração de excelente qualidade para os nossos cães. Então, assim, o treinamento, a gente dá muito para eles, para que a gente possa exigir muito deles também. Porque a resposta que a gente quer deles é uma resposta bem séria. Então, o trabalho que o cão faz vai ter a sua repercussão, né, na persecução penal posteriormente. A droga foi encontrada pelo cão, vai virar um flagrante delito, vai constar num boletim de ocorrência e vai sustentar um processo criminal. Uma responsabilidade grande que eles fazem brincando, né? Exatamente. Que incrível isso, dizer né? que agora, como a gente está em curso, a rotina deles está um pouco bagunçada, para mais. E agora eles estão treinando bem mais, né? Porque a gente está com 39 alunos, né? Então a gente tem algumas dinâmicas que a gente utiliza, os cães, então eles repetem,
repetem. Tem os cães dos alunos, mas tem os nossos também que participam para demonstrar como é que funciona, né, todo o processo. Então, quantos cães hoje tem o Canil? Eu fiquei com essa curiosidade, vocês falando, eles, assim, eu fiquei com a curiosidade. Quantos cães? Estamos com 7 cães hoje. 7 cães. E quantos, nesse treinamento, quantos alunos? São 39 alunos. Caraca, 39 alunos, 7 cães. Tá dando Mas trabalho. eles têm os cães deles eles têm os cães. para praticar. Vocês vão abrir um espaço mais na frente, nós falarmos dos nossos cursos, né? Que os cursos têm... Fique à vontade. Pode falar. Não, então tranquilo. A gente começou, na história do Canil, a gente começou com o que era o estágio de sinotecnia. Era um curso rápido de 3 semanas, que era só o pessoal trabalhar no Canil. Eu cheguei a participar, eu antes de ser policial militar, eu era bombeiro aqui, né? Então, eu sou bombeiro, sou soldado em 2004, eu saí do bombeiro em 2012 como segundo sargento, fui o CFO da PM e hoje sou oficial da Polícia Militar. Eu ainda fiz em 2010 o primeiro estágio de sinotecnia no BOP, né? Então, eu vim ralar no curso rapidinho para voltar e depois ralar mais um pouco. O que aconteceu, né? Era justamente para identificar alguns policiais que quisessem trabalhar. No bombeiro ainda não tinha Canil, mas o nosso interesse à época era dar esse start. Não foi possível, né? Por sorte, outros bombeiros conseguiram dar esse encaminhamento depois que eu saí do bombeiro. Mas o que era interessante, dar essa rotina de trabalho para os cães, para os policiais. No nosso curso, o curso do Canil, que é o que a Tainá está aqui, que é o que eu tenho aqui, é um curso de 3 meses. Porque a gente forma não só o policial para trabalhar com cães, mas formamos um operador do BOP. A gente forma o policial para trabalhar com cão de faro de drogas, cão de busca-captura, cão de faro de explosivo, etc. Mas nós formamos também policiais para trabalhar com gerenciamento de crise, com ocorrências de intervenção com artefato explosivo, para trabalhar com sobrevivência em área de selva. Então, assim, a carga de conteúdo é muito grande. São 3 meses de curso. Aí a gente até conversa, pensa aqui, não, eu falei de domingo a domingo o curso. Estou mentindo, Tainá? Não estão mentindo, né? Então o curso estão pagando mistério. Não, o curso é um curso puxado. E eu tenho que cuidar não só do operador, e o operador tem que cuidar do cão dele. No nosso curso, nós exigimos que o operador tenha o seu cão. Ele traz um cão de 20 a 25 quilos, que é o padrão dos cães policiais. Por quê? Eu não posso entregar um cão preparado para um cara que nunca trabalhou com cão. Ele vai ter, que a gente fala assim, ele vai tirar a grosseria dele puxando o pescoço do cachorro dele. Porque se eu pegar um cão treinado e der para alguém conduzir, que não sabe, ele vai estragar. Eu não vou entregar uma arma carregada para alguém que nunca tirou, para alguém que não tem. Então, fazendo essa analogia, no curso, a gente faz o operador trabalhar no cão dele, que é o cão mais... o civil dele, né? O cão doméstico. A partir dali que ele começou a pegar a manha, a gente transfere o cão especializado, para ele aprender a conduzir o cão especializado. Surgiu uma dúvida, mas vamos lá. Esse curso que nós estamos fazendo agora é o primeiro curso organizado pela nossa Secretaria de Segurança Pública, que é para atender a demanda de todos os órgãos. O nosso curso específico do BOP é para sinotecnia policial, aplicação e operações policiais. É exclusivo para policial, para militar. Segurança Pública, sim. Se o bombeiro quiser fazer, pode fazer. Só que é um curso voltado para operações do BOP. Policial civil formou com a gente, mas é um curso, ele vai pegar o que ele compreendeu, vai levar para a corporação dele e adaptar. Nós tivemos já policiais formados do Maranhão, policiais formados de Santa Catarina conosco, policiais rodoviários federais. Então, assim, eles aprendem aqui com o BOP, como a gente trabalha com cães, e levam para as corporações dele para difundir esse conhecimento. E nós nos orgulhamos muito disso. Quando alguém de outro estado busca a vaga em curso nosso, é sinal que para ali nós somos uma referência. Sim, então, quando vem buscar esse conhecimento aqui, a nossa responsabilidade triplica, porque é o nome da segurança pública toda que está envolvida. Né? Então, esse curso agora que nós estamos fazendo, que são 39 alunos, como a Tainá falou, é um curso que a gente buscou atender todas as demandas da segurança pública. Né? Nós temos instrutores da Polícia Civil, nós temos instrutores do Corpo de Bombeiros e nós temos instrutores da Polícia Militar. Da mesma forma que nós temos esses alunos. Qual é a ideia aqui? Que cada aluno desse veja a realidade de cada instituição. Se eu sou bombeiro, vou focar principalmente nisso aqui. Mas tenho que ter esse conhecimento geral todo. Se eu sou policial militar, vou focar nas matérias de interesse. Mas tenho que ter esse conhecimento todo. Então, assim, é um curso bem amplo, está sendo bem interessante. E para esse curso, ficou só a par de cães. A gente tentou enxugar, vamos supor, o quê, Dana? 1 mês e meio de par de cães? Em um mês? 2 meses de cães. Praticamente a gente apertou muito. Os alunos estão recebendo muito conhecimento.
Posso garantir para vocês. Para agente de segurança pública, somente, né? Nesses casos, sim. Nós temos um curso, é o que eu falo também, que o pessoal brinca com a gente, né? Não só querem doar cães pra gente, mas constantemente vão lá no canil comentar, a gente fala, chorar as pitanhas, né? Ah, meu cão lá em casa, ele urina em tal lugar. Meu cão lá em casa, ele morre. Amor, a gente vai levar o Arthurzinho pra ser treinado. Olha aí. Mas eu tenho um Spitz que eu tô doido pra que ele treine. Não, mas ele nem é preparado. Ele tava falando que o cão policial, o cão para esse tipo de trabalho, é de 20 a 25 quilos. Não, mas esse aí é um outro momento. Não, esse é outro momento. Agora chega o momento do Arthur. Arthurzinho. É Arthur. Por quê? Dessa demanda que o pessoal trazia pra gente, a gente deu início ao curso de adestramento básico. Que a gente faz um curso por um final de semana só para uma questão público-civil. O que é que a gente passa para eles? Noções de psicologia canina, noções de administração de canil, etimologia das raças, né? A evolução. Por quê? Acontece muito da pessoa adquirir um cão sem entender a finalidade daquela raça e que pode criar problema. Com certeza. Eu conto o exemplo de um conhecido meu que falou: Medeiros, eu comprei um pastor belga. Só que eu sabia que ele morava em apartamento. Aí eu falava assim, cara, tu mora em apartamento, não é interessante você ter esse cão. Não te preocupa, eu tô criando ele só na área de serviço. Piorou, né? Conseguiu restringir mais ainda o espaço de um cão que é uma máquina de trabalho. Então, assim, esse curso, a gente passa um final de semana com os adestradores, com os tutores domésticos, para mostrar para eles algumas curiosidades, né? Alguns conflitos de informação que tenha, né? Eu digo assim, o Medeiros do Antigo Testamento, vou botar assim, né? Há muito tempo, quando eu comecei a criar meus vira-latinha, eu achava que era muito bacana aquela imersão em criodina com o cachorro. Hoje falar isso, né? Não se pode falar. Mas ainda tem gente que acha que o que mata cachorro é meter o cachorro num banho de criodina. Infelizmente, ainda tem gente que pensa assim. Então, a gente comenta muito isso com eles. Aí, para vocês terem uma ideia, a gente tem, no curso de sinotecnia nosso, são 30 horas aula de psicologia canina. Para esse curso, é 1h30. Então, a gente enxuga bem o que é interessante para a pessoa ter na sua casa, tem que trabalhar. Então, hoje a gente trabalha basicamente com 3 cursos. O nosso curso de formação, esse que está aqui no brevet da Tainá, esse curso que nós criamos para a segurança pública e esse curso público civil, que acaba voltando parte bem... de adestramento? Básico, e educação canina. E educação canina, porque é muito mais do que o senta, o deita, o fica. O objetivo desse adestramento básico é fazer com que ele tem uma boa relação com o cão. Sim. Mas para isso ele precisa entender um pouco do básico, da origem da raça, para ele entender o cão dele. Porque às vezes o que a gente muitas vezes acha que está fazendo certo, a gente está reforçando um comportamento negativo. Sim, verdade. Pode dizer que a maioria dos problemas está Pode. Isso é a mais pura verdade. Eu tenho um exemplo vivo em casa. Olha só. Vivo em casa. Engraçado que ele fala do meu, mas eu posso falar da dele. Eu tenho um exemplo vivo em casa. A Berna é uma verniz. É porque ela ainda é filhote. Não, ela já está numa fase mais adulta. Ela tem 2 anos, gente. Ela é filhote. Ela é gigante. Ela pesa... Nossa, eu para cães... Inclusive, a gente recebe muito na clínica... Para cães descontrolados, né? Perguntando também indicação de adestradores. É muito comum, já me pediram muitas indicações. Mas isso, Cabo, é muito importante com relação a isso que você está falando, de você conhecer a raça. Porque, assim, nós temos muitos mesmo, chau-chau, que vem aquele... eu lembro isso na época que eu ainda tinha um consultório, que tinha um que era, talvez você já conheça, o Mestre Grilo, que era o adestrador lá, né? E ele acompanhava um cão, eu nem lembro o nome do cachorro, porque a gente só chamava ele por um nome, que era Marginal. Olha só. Era um chau-chau. Confia não como é. Para ele chegar lá, pra gente fazer qualquer coisa, ele no canto do consultório, ele colocava a primeira mordaça. Quando ele ia chegando mais perto, ele botava a segunda mordaça. E aí, gente, a consulta com ele durava coisa de 5 minutos, porque era o tempo que a gente conseguia manter o cão com as 2 mordaças. Mas era uma coisa absurda. Eu nunca tinha visto um cão tão agressivo na minha vida. Chau. Tinha um outro, que era o Boris, seu Clóvis, inclusive. Tem muitas histórias. E que era um chau-chau também. Então, assim, ele fazia uma vez por mês tudo. Então, era assim, ele montava uma equipe. Era eu,
Aí tinha uma moça que fazia parte de tosa, banho tosa e corte de unha. Aí tinha um adestrador dele que é o Marcão, né? O Marcão que... Eu nem sei se ele... Eu acho que ele não tá mais no comando de adestrador, não. Eu acho que não. Eu acho que eu sempre vejo ele pela rua aí, né? Tá operando. E aí era assim, o Marcão travava o Boris, eu entrava com sedação, aí pronto. E aí o Boris, o pessoal ia fazendo as coisas, eu aqui contando os segundos para ver, né, a reação do Boris. E era assim todo um mês. Ele só se deixava. Eu digo, gente, como é que a pessoa convive com o animal assim? Eu acho que não tem nenhum prazer, né, de você ter aquela coisa da interação com o animal. Tchau, tchau. É o que a gente bate muito na tecla. O cão, ele vem hoje no perfil da família atual, principalmente nesse período pós-pandemia, ele tomou um espaço muito maior do que ele tinha antes. E aumentou muito a questão de problemas comportamentais com o cão. Porque isso também reflete a forma com que a gente passou a interagir com eles. Só que, muitas vezes, a maioria das vezes, grande maioria, a gente quer refletir neles necessidades nossas. Então, muitas coisas que nós fazemos não são necessidade dos cães, são necessidades nossas. Sim. Como é o que o Capitão Medeiros sempre é convidado ao aniversário do pet. É uma necessidade nossa. Entendeu? Não é uma necessidade do cão. Nem entende, né? E aí, coloca o cão numa situação de estresse que gera comportamentos que são desagradáveis. E aí a gente acaba, por tentar minimizar essa situação de estresse, reforçando o comportamento e gera uma bola de neve. A questão do chow-chow entra muito junto, na minha percepção, com outras raças também que se tornaram assim. O chow-chow, ele é um cão muito bonito, é um cão fofo. E o cão de raça hoje, ele é um artigo de luxo. Ele é um artigo de luxo. Porque não só para comprar, mas para se manter. Sim. Então, você precisa conhecer. E as pessoas não pensaram nisso antes de ter. Elas só quiseram um cão que estava na moda. O chow-chow, ele teve um boom aqui no estado muito grande. Ele ficou na moda, assim como o Spitz teve também. Né? Em outro momento, o Pitbull já teve. E em algum momento, eles também mestiçam esses cães que trabalham muito no desenvolvimento do temperamento da linhagem do cão. E acaba procriando comportamentos, né? Passando comportamentos que a gente não quer. E o chow-chow, ele não é um cão de companhia. Ele não é. Ele é um cão de guarda. Ele é um cão de guarda. Sim. E a maioria das pessoas não entende isso. Porque ele é peludo, porque ele é fofo. Fofinho, né? E aí, principalmente quando vê alguém passeando com chow-chow na rua, olha que fofo e quer passar a mão. Então, aumentou muito o índice, não só de cães agressivos, por causa da forma com que a gente trata eles, e aumenta o nível de estresse dele, como por não saber o que a pessoa tem. Sim. É como o capitão falou, é como você ter uma Ferrari, um armamento carregado, e você não saber manusear. Você ter um Malinois com nível de estresse alto, você tem um problema gigantesco. Eu costumo brincar com o pincher. Né? Por que tudo que o pincher faz, que é um cão que fica muito estressado e que a gente reforça muito o comportamento negativo dele que a gente não quer, porque o pincher começou a latir, o que a gente faz? Pega no colo. Né? O pincher, ele começou a querer morder os outros, a gente faz? Não faz isso. Não faz isso. E começa a falar fofinho. Então, só que o pincher, ele é pequenininho. Então, no máximo que acontece, ele vira meme. Né? Quer botar uma roupinha, ele estraga um dedo. Ele estraga um dedo. Isso é muito polêmico, porque você pega e eu falo assim, se você põe o comportamento que todo mundo ri, que vira meme, num pincher, se você pega um cachorro um pouco maior, posso falar o Pitbull, mas não vou falar o Pitbull porque gera muita polêmica, e todo mundo diz que eu sou defensora dos Pitbull. Né? Aí você pega um outro cão, que nem precisa ser um Rottweiler, mas imagina um Rottweiler que tem o mesmo comportamento de um pincher, do estresse de um pincher. É a potencialidade da coisa. Mas só que eu não vejo só pela potencialidade. Quando eu vejo um pincher, eu vejo um problema tão grande quanto. Só que as pessoas negligenciam o estresse do cão, né? Negligenciam toda essa situação porque acabam achando fofo justamente porque no máximo é um dedo. A gente brinca muito, eu faço esses aconselhamentos, né? Porque às vezes vem muita gente diz assim, eu não sei o que eu faço, eu já fiz besteira, agora vamos ver como é que a gente pode resolver. Porque é exatamente isso. Quando você pega um cão de médio a grande porte, você tá lá, ele rosna para você, você não acha aquilo engraçado. Geralmente você corrige o animal naquele momento. Exatamente. O cão de pequeno porte, tipo Arthurzinho,
Boa, já foi. Quando ele começa a rosnar para os outros, O Arthurzinho tá de orelha quente. já mordeu os filhos da gente, ele corre atrás, eu brigo com ela. Ele é Mas ciumento. não, ó, tá vendo? Ó, sabe? Aí a mãe protege. Já vai falar da técnica da A mãe humanização. isso, aí a mãe protege. Mas é um problema pra gente, né? A gente pega exatamente isso. Aqueles cães que não deveriam ser criados daquela maneira e estão sendo. Então, animais que não deveriam estar sendo criados dentro de um apartamento. A gente tem muito problema, por exemplo, com o labrador, né? Que entrou-se numa ideia de que labrador é o cão maravilhoso, porque ele é guia de cego. Eu digo, gente, o labrador é uma praga. Se ele não for muito bem educado, é um cão que ele tem energia, assim, para A maturidade horas. dele demora a chegar Isso. também. Porque alguns cães com 2 anos eles já estão num platô de maturidade, então eles começam a entrar numa calma. Um labrador demora mais. É igual a Berna. A Berna, ela demora a maturidade. Não, a Berna, só vocês Com 6 conhecerem, anos, ela é ela vai... gigante, ela tem mais de 40 quilos, ela é enorme. E ela é estabanada, então ela chega aqui, ela quer pular, ela quer se jogar, é uma loucura. Ela não confia. Eu tô te vendo aí. Mas voltando, Assim. né? A gente acabou saindo um pouquinho aqui Só da permitir- área. Vamos compartilhar trabalhar. uma experiência, Tá. doutora. A questão assim, desses cursos que a gente oferece, né? A gente esbarra nessa questão da humanização dos cães direto. Uma raça que me surpreendeu, a gente fez uma edição dessa exclusiva para criadores de Golden. E eu, particularmente, desconhecia o cão agressivo que o Golden pode ser. Os tempos que eu conheço, e vários casos assim. Sério. Né? Eu trabalhava com o pessoal do Kennel Club aqui. Fui o primeiro veterinário a trabalhar com o pessoal do Kennel Club. E logo quando começou, ninguém conhecia a raça. Na verdade, o pessoal achava, quando chegou o Golden, o pessoal achava que era um labrador de pelo longo. E veio um casal, um macho e uma fêmea. Rapaz, o macho, ele não se permitia o dono tocar nele. Era uma coisa assim absurda de agressividade. Porque o cão, ele não busca o tutor, não. O cão busca o líder. O cão, ele tem que identificar um líder pai. ali, né? O ponto é o pai, ele não quer o pai, né? Ele quer um líder, ele quer alguém que o líder oferece segurança. O líder é o provedor, que vai dar alimentação, vai dar a casa. Então, se ele não encontra esse líder, ele vai ser o líder. Se ele tiver uma predisposição, vai ser o líder. Semelhante à condução dos nossos cães. Se a gente não trabalhar com eles com uma forma enérgica, ele entender que está sendo trabalhado para ser líder, com o líder dele, ele não vai trabalhar. E assim, o nível da humanização vai além do que esse negócio de aniversário de cães, porque é muito comum o pessoal convidar aqui os policiais para aniversários, mas de vez em quando chega aniversário de cão para a gente ir. A gente tem que ser um pouco mais coerente e explicar que nós não vamos. Né? O nível de humanização não é só botar a roupinha, o cão adora pão com manteiga. Alguém deu pão com manteiga para esse cão, para ele gostar, né? E aí a gente fala assim, a pessoa chega a desistir de cuidar do cão e ter responsável do seu cão. Eu comento, o pessoal pensa que é brincadeira, até que alguns se depararam com isso na realidade. A pessoa chegou comigo, olha, o meu cão assim assado, mas eu já percebi, ele não vai me obedecer porque ele é de Áries, né? Já levou a questão do horóscopo e o cão foi. Já passamos por isso. O cão é de Aquário, o cão é de Libra, deve ter, até isso influencia no trabalho. A pessoa, O signo do Olha, Arthurzinho. Não sei dizer. ele é de... Você ainda não chegou nesse nível de organização. Nunca imaginei Não chegou isso pra ele. Mas ele me entende como líder dele, porque ele obedece. Entende? Elô tá de prova aqui. Cheguei com ele na clínica, ela soltou ele não queria obedecer, ela correndo pra um lado pro outro. Aí eu olhei pra ele, Arthur, vamos. Ele foi, bonitinho, atrás de mim, me seguindo até o consultório. O que você tinha? Nada, eu ia pra dar pra atender, ele? eu ia começar a consultar. E ele me seguiu pro consultório, entendeu? Ele me entende. Gente, então olha só, você que tem aquele cão, tipo o Arthurzinho, né? o canil da PM, ele tem curso, tem jeito, tá? Tem jeito, né? Gente, uma curiosidade, e aí puxando pra gente também, né, amor? As ações, elas ocorrem a qualquer hora do dia e da noite. Sim. Como é que funciona o acompanhamento veterinário desses animais? Hoje, o nosso trabalho da Polícia Militar, nós não temos serviço licitado. A gente está organizando, digamos assim, a questão de recursos já existe, para que a gente possa contratar e elaborar. Né? Nós temos um setor na Polícia Militar, nós temos a nossa diretoria administrativa, que é responsável por organização das demandas da polícia,
que vai passar pela organização de contratos, né? Para ser licitados, etc. Hoje nós estamos fazendo pesquisa em vários canis do Brasil para ver qual o melhor trabalho se adaptar ao nosso. A ideia de contratar um oficial médico veterinário seria interessante. Se a PM não tiver o recurso do consultório, não é interessante. Sim. É melhor contratar o serviço externo. É a linha que eu estou trabalhando hoje com a nossa diretoria administrativa, que nós possamos contratar, em breve, a questão de serviços veterinários. Como funciona hoje? Graças a Deus, nós temos muito contato, muitos parceiros, e a gente tem nosso caixa também. O curso que nós elaboramos, por exemplo, a gente solicita um investimento dos inscritos. E esse recurso é justamente para a gente ter essa reserva para trabalhar com nossos cães. Precisa vacinar, precisa comprar medicação? Sim. A gente tem essa reserva conosco também. Porque a ocorrência acaba a qualquer hora, como se falou. Eu posso ter um cão hoje que vai para uma ocorrência, o cão foi para uma área de vegetação, a gente sabe que alguns infratores têm animais e não cuidam, o nosso cão volta o carrapato. E a reliciosa é endêmica hoje no nosso estado, né? Eu não posso esperar a PM licitar, esse recurso tem que ser de imediato aplicado para que eu possa comprar uma medicação, para que a gente possa ter um atendimento veterinário satisfatório. Então, hoje é feito dessa forma, mas estamos tentando organizar mais à frente, como o número de cães está aumentando e as demandas também, a gente precisa acompanhar isso também. Perfeito. Então, vocês já têm, né, de alguma forma, esse acompanhamento. O profissional que vai, os atendimentos costumam acontecer lá. Sim. A gente precisar deslocar o cão para internar, a gente consegue tudo ajeitar. Perfeito. Graças a Deus a gente consegue fazer isso. Isso, o bloco é seu agora. Está se confundindo, né? Eu entro no seu blog, você entra no meu blog. Vamos interagir. Bem, a gente já falou um pouquinho, mas só para a gente reforçar. Então, quais são as principais áreas de atuação dos cães hoje no Amapá? Hoje, um cão policial ele é demandado em 5 áreas específicas, né? A gente trabalha cão de faro de drogas, cão de busca e captura, cão de faro de explosivo, cão de guarda e proteção, e nós temos o cão de obediência, que nós falamos, né? Em que cada cão desse tem uma aplicação. Cão de faro de drogas é o nosso carro-chefe, né? Hoje o tráfico de drogas é uma realidade, e a gente se coloca como um apoio fundamental das demais instituições de segurança pública. Por quê? O que o olho humano não consegue perceber, o faro do cão encontra. Não foram poucas vezes nós encontramos droga dentro de combustível, droga embalada em café, mais variadas possibilidades nós já encontramos. Dentro de sabonete, o cara conseguiu cavar o sabonete. A gente não fica falando que os caras ficam tendo ideia. Não passa, o cão encontra. Então, essa é a nossa principal demanda, né? Temos o cão de busca e captura, que é a questão do infrator se evadir para a área de mato, por exemplo, né? Se esconder, o nosso cão pode atuar para encontrá-lo. Nós temos o cão de faro explosivo também, que é uma realidade. A primeira vez que o Amapá adquire um cão de faro de explosivo. Que já operou na COP. Exatamente, que foi para a COP30 com uma equipe nossa, né? O Amapá. Belém, né? Isso, Aqui Belém. no Amapá já teve alguma ocorrência para ele? Não, ele chegou, já foi. Já foi para lá. Já. A ideia é mostrar que hoje, assim, além disso, né? Uma aplicação internacional, o cão sendo aplicado 2 a 3 vezes por dia, em várias situações, então garantir muita experiência, não só para o cão, mas para a equipe também. E a gente observa o quê? O Amapá vai se preparar agora para grandes eventos também. Nós garantimos esse do nosso lado. O cão de busca e captura, o cão de guarda e proteção, que geralmente o pessoal conhece como ataque, que é o cão que a gente utiliza dentro da penitenciária, porque eu sempre falo, o infrator pode até olhar para um policial e dizer atira se tu for homem, né? O cara tem isso. Mas ele não olha para um cão e fala morde, né? Não vai fazer isso. Então, a presença do cão causa uma certa resposta que nós queremos em relação à ostensividade. Nós utilizamos em praça esportiva, já precisamos utilizar o cão em questão de aglomeração de jogadores próximo à arbitragem, porque quando nós estamos em área esportiva, nossa preocupação principal é a arbitragem, para que o trio de arbitragem possa ir em segurança do campo, e o cão já foi utilizado nessa situação. Manifestações, se for necessário utilizar, o cão está preparado para atuar junto com a tropa de choque aqui. E nós temos o cão que nós chamamos de adestramento, né? Que é o cão onde a gente, de forma genérica, a gente fala que é o cão de apresentação. Vai ter uma visita de uma escola, por exemplo, ao canil. É muito comum o canil estar lá presente com as escolas. São crianças, a gente mostra pelo trabalho do cão, deita, rola, brinca. Quando é o pessoal mais adolescente, a gente já leva o cão de faro, porque a gente já aproveita para falar o trabalho da polícia militar,
falar o trabalho do Batalhão de Operações Especiais e falar como o cão encontra a droga, para justamente falar todos os malefícios que a droga faz para o nosso estado. Então a gente tem essas 5 especialidades diretas de cão hoje. Posso garantir aos senhores tranquilamente que em nenhum critério desse a Polícia Militar deixa a desejar para outro canil do Brasil. O estado do Amapá hoje consegue responder como qualquer outro canil em outro local nessas finalidades que nós temos. Eu, assim, até sempre comento com nossos adestradores, né, diariamente. Existe alguma especialidade que a gente precisa trazer para o nosso canil? Eu não vislumbro hoje. O que é que o cão pode trabalhar? O que é que o cão da Polícia Militar, atividade da Polícia Militar, a gente pode fazer com o cão? Hoje a gente tem tudo, né? Graças a Deus. É uma atuação que a população amapaense pode ficar tranquila que nós estamos trabalhando diuturnamente para dar essa resposta para os senhores. Eu tenho uma curiosidade. Tem algum que já foi no helicóptero, Meu Deus. No GTA, isso. Nós temos treinamento direto com o GTA nos cursos, inclusive, segunda-feira já vamos ter um treinamento desse curso agora, que é justamente onde aplica. Eu tenho que ambientar o cão, a aeronave, para que ele possa ser utilizado. Isso. Então, assim, isso nos permite mostrar para o grupamento tático aéreo que nós temos a ferramenta. A partir da demanda deles, nós estamos em condição de operar. Inclusive, a gente tem um aluno do GTA lá. Isso, tem um aluno no curso agora que é do GTA, entendeu? Para entender que a nossa ferramenta pode ser utilizada nessa aplicação. Se for uma pessoa perdida, nós temos operadores e nós temos cão para operar. Se for buscar droga, nós temos operadores e cão para operar. Para a operação, quando eu estou no canil para agora, ainda não foi utilizado, mas nós já fizemos voos e sobrevoos com os cães para treinamento. Isso seja necessário é importante, né? Que não é qualquer cão, ele precisa passar por todo um aperfeiçoamento, um condicionamento, exatamente, por conta da audição dele, que é muito sensível, né? O próprio operador, né? Não pode chegar o cara vai controlar o cão e não pode descontrolar dentro da aeronave, né? Que é um risco. Isso, né? Então, o cão tá lá tranquilo e o policial, coitado, se acontecer do cão acalmar o policial é complicado, né? Melhor pedir para sair mesmo. Gente, como é que é decidido o momento deles se aposentarem das atividades? Nós temos uma normativa interna, né, do canil, que aplica que o cão ele se aposenta em situação de atingir 8 anos de idade, né, que é a forma que a gente tem aplicado hoje, ou ele perde, digamos assim, a expressão técnica que nós usamos é a incompatibilidade com o serviço. É quando o cão não quer mais trabalhar. Né? Como a gente fala da questão do amadurecimento. É uma brincadeira para ele. Sim. Se ele não quer mais brincar, já não tem mais necessidade de estar trabalhando. Embora tenha um treinamento. E aí vem nossa preocupação subsequente. Quando o cão atinge a idade ou se torna inservível para o serviço, pela incompatibilidade, já pela falta de interesse, nós fazemos a doação do cão. Né? Porque é uma ferramenta treinada. Eu não posso correr o risco de deixar um cão treinado para encontrar drogas na mão de pessoas mal intencionadas. Né? Então a nossa normativa também amarra que são os adestradores do canil que têm interesse em ficar, ou outros policiais militares. A partir daí, a gente procura criadores externos que possam dar condição para aquele cão na sua velhice. Essa questão da incompatibilidade com o serviço, que o capitão falou, é muito do que a gente vê na nossa casa. Nosso cão ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais lento, mais devagar. Não é a situação da Berna ainda. Ele vai ficando mais tranquilo. E é natural, isso é natural do indivíduo. Então a gente tem que ter essa percepção no dia a dia dessa disponibilidade, dessa vontade dele. Como a gente falou no início, é tudo uma grande brincadeira. Sim. Então, se o meu cão ele não tem, ele está perdendo essa disponibilidade com a brincadeira, que é natural, para alguns um pouco mais cedo, para outros nem tão cedo. Mas normalmente com 8 anos eles estão assim, tá? Num platô mais de estabilidade, para ficar mais tranquilo, mais lentos, né? Até para não questão de saúde. A gente tem que ter essa percepção e ir desacelerando. É o tempo também que a gente vai fazendo para arrumar um outro cão para substituição, né? Para a gente não ficar sem a função. Mas essa adoção, por exemplo, que acontece desses cães, elas acontecem sempre dentro de pessoas que estão nessa atividade. Vocês não fazem uma adoção para uma pessoa, por exemplo, externa das atividades de segurança pública? Não, esse seria o último caso. Mas ainda não chegamos a fazer isso na prática. Toda vez que precisamos aposentar um cão, ficou com alguém do quartel. Né? Mas, como eu lhe falei, se a gente chegar nesse ponto de ter que doar para alguém externo, o que não é problema nenhum,
a gente faz uma avaliação da pessoa que tem interesse em ficar, para que não corra o risco. Um cão desse, vou levar para o meu interior. Beleza, vai levar um cão, uma área de vegetação com onça, por exemplo. O cão já tem outro hábito. A gente se preocupa com o nosso bichinho também, de vez em quando. Vocês fazem algum tipo de cerimônia no momento de entrega? Ou... Não. Já é uma coisa mais tranquila, simples. Tranquila, né? Isso. E para vocês, essa despedida, assim, um parceiro que acompanha vocês um tempo, tem alguma coisa ou é bem tranquilo? A gente sente assim, quando... A gente se acostuma, né? A encontrar o cão. A Maia, por exemplo, foi a primeira cadela de faro de drogas. Nossa, ela foi doada para o tenente Sérgio Carmo, né, do batalhão. Hoje ele está no EPOC. A Maia, ela foi uma cadela que já tem quase 500 apreensões no histórico dela, no currículo dela. Como foi a primeira cadela de faro de drogas que nós trouxemos, nós operamos, incrível que pareça, tinha a história, né, de... a gente fala salve, né? Determinações dentro do sistema penitenciário para que ela fosse morta. Justamente pelo prejuízo que ela estava dando para o tráfico. Entendeu? Então, assim, perder uma policial, perder uma policial dessa é um baque grande. Mas a gente entende. A idade chega, o cansaço chega também. E a reserva é merecida. Sim, né? Verdade, Então, mas merecida. o reconfortante, nossa principal satisfação é saber que mais do que aquela droga que tirar da rua, né, é que aquela droga não vai chegar nas nossas residências no Amapá, né? Então, o cão, assim, cumpriu a sua missão, pode descansar. Com certeza, sem dúvida. Gente, a gente vai fazer uma pausa rápida para a gente hidratar o corpo aqui com o Good Citrus, que é a nossa parceira do podcast Vida de Pet. O Good Citrus traz sucos naturais da Amazônia, sem conservantes, ricos em vitaminas e antioxidantes. Então, para vocês experimentarem aí, nossos convidados, né? São sabores que fortalecem a saúde e ainda carregam a essência da nossa região. Good Citrus, sinta a diferença. Natural. Você encontra os produtos no Instagram, @GoodCitrus, suco, ou ainda no restaurante Soul Good, no Amapá Garden Shopping. Então, fiquem à vontade, gente. Esse suco, ele é maravilhoso. Eu gosto. Olha, tem acerola. Aqui, maracujá. Qual você quer? Seu de limão, é? Graviola. Não, graviola não. Quero de acerola. Taperebá. Maracujá. Acerola. Quero ficar calminho. Mas eu tava falando, a gente tava falando essa questão da onça, tem umas situações engraçadas, né? Eu tinha um cliente que ele tem um sítio lá no Cupixi, ali naquela região próxima ali, né? E ele tinha, era muito legal, porque ele gostava muito de caça. E ele tinha o perdigueiro americano, tinha beagle, e na época eu criava Basset Hound. E era horrível, porque assim, virava e mexia e ele mandava mensagem. Doutor, o senhor lembra? E tinha assim, os nomes eram as coisas mais engraçadas possível que vocês possam imaginar. Doutor, o senhor lembra do fulaninho? Sim, senhor. A onça pegou. Então todo mês tinha uma novidade horrível em relação aos animais dele, coitado. Era terrível isso. E cães de faro, cães de caça, era uma coisa impressionante, né? O perdigueiro americano, ele quase não late, ele uiva, né? E o Basset Hound também. Inclusive, meu pai adorava, né, amor? Os uivos do Porto. Eles fazem matilha, né? 5 horas. Eles adoravam, inclusive, assim, eles tinham a hora certa deles. Eu tinha um cão de exposição, que era o Portos, era um Basset Hound. E era ele, tinha mais a Farrá, que era a fêmea, e tinha mais 2 filhotes dele. E, gente, 5 horas da manhã eles começavam, era o horário dele. Meu pai tinha uma adoração para aquilo às 5 horas da manhã. Assim. Quando eu mudei, né, para minha casa, eu acho que uma coisa que deixou meu pai mais feliz foi saber que foi todo mundo junto. Mas ele ouvia do local onde eu estava, não tinha jeito. Mas é impressionante essa questão de cada raça ter suas características.
tipo a Berna, né? Você vai falar mal da Berna. A Berna é um anjo de animal. Nossa, um cachorro. um dia Não, desse, ela é muito ela é tão amor, anjo, ela é um dia ótima. desse você tava lá interagindo com ela, naquele momento, quando entrou, tava com uma patada vermelha aqui pelo pescoço. A pata dela é Nessa maior que a minha mão. brincadeira, É impressionante. ela é grande, E ela é forte. ela jura de pé junto que ela é Sem uma querer, beleza. ela mexe. Ela jura de pé junto que ela é uma poodle, porque pinche ainda é agressiva. Ela não tem nada de agressividade. Ela é aquela assim que... Canil do Roraima usa uma verniz para sinoterapia. Muito legal. É um cão fantástico. Eu queria muito... inclusive, nós está um pouco Tínhamos, parado, né? Temos ainda um projeto, Temos um projeto de que é sinoterapia. o Patas do Bem. Patas do Bem. Nós desenvolvíamos E ações. nós temos nós também temos uma Golden, né? Que é a Nina. A Nina é uma Golden, só que ela já tá velhinha, né? Mas ela é maravilhosa. Ela parece assim que identifica no olhar quando tem uma criança, quando tem um idoso, ela para, baixa. Nossa, ela é fantástica. A Berna também. E ela era o principal animal que a gente desenvolvia as atividades de sinoterapia antes no Abrigo São José. Eu acho que o Abrigo São José não dá para levar a Berna. Não, a Berna não tem como ir para lugar nenhum, doutor. Em qualquer lugar que você entrar com ela, ela vai destruir tudo. Não tem como. Não é assim, gente. Não ela levar a Berna para correr na corrida. Nossa, perfeito. Eu falei para ele isso. Eu falei para ele. Eu ia deixar ela, ó. Perfeito, e ela fica calma. É porque eu vou estar aqui. Mas a Elô vai levar a Berna na corrida do Bob. Ela vai ser levada pela Berna, não vai levar a Berna. Levar, são 3 caminhos. Se você for sozinha, são 10. É o Juan. Tem um funcionário lá que ele é corredor. E provavelmente ele vai. Olha aí. Então, na verdade. É linda, é muito bonita, mas... A gente tem que ter um teste lá no canil para sinoterapia. Igual o canil de Roraima, a coisa mais linda. Pois é. A gente já deixa ela à disposição, né? Olha, para esse trabalho aí. A escovação tem que ser constante. Mas, assim, não tem aquele trato de um shampoo especial. Não. É aquele trato simples. É um pelo grosso. Né? Ele é um cão de trabalho. Na verdade, o Bernese é um cão de trabalho. Né? E aí ele tem por exemplo, tem alguns cães que não sei se são algumas minhas têm tendência de fundo muito fácil. Não, ela não. Ela é muito difícil, né, amor? A gente não tem esse tipo de problema. E olha que não é um cão para nossa região, vamos dizer assim, né? A gente, por exemplo, a gente tem muito problema, a gente tem uma Golden, a Nina sim. Aí a Nina a Nina, a gente brinca, a gente diz que ele Sim. A Nina é o que a gente diz que ele é o típico CRMV positivo, né? Então, assim, é cão de veterinário, tem tudo, ela tem tudo. Ela tem atopia, ela tem... Hoje ela já tá com uma displasia. CRMV positivo é a primeira vez que eu tô vendo. Isso fica no grupo dos veterinários. Mas a gente tem uma turminha boa, né? Sim. E tem Rottweiler também. Eu sou apaixonado por Rottweiler. É uma das raças mais... estáveis. Eu acho que a estabilidade do Rottweiler é uma coisa impressionante, né? Não é muito ágil, né? É um cão meio... E ele também tem uma dificuldade para entrar na fase adulta, né? O Rottweiler ele precisa de muita firmeza, doutor. Então ele é muito dominante. Sim. Então não é um cão para dono de primeira viagem. Ele tem que saber manejar o cão. Mas a gente ele tem um excelente cão. Verdade. Quem tem habilidade com a criação de Rottweiler, qualquer outro cão. Não. A gente tem, né? Já tem a babá. A babá é Rottweiler. babá porque a gente comprou quando o meu filho nasceu. Ela era a babá dele. Até que ela arrancou, né, o cabo do freio do meu carro. Isso... Comeu o para-choque inteiro. Não, arrancou o friso lateral do carro. Então, assim... Mastigou o para-choque. Gente, é muito prejuízo para um cachorro. Aonde a gente chegava, as pessoas olhavam e diziam assim, dá um brinquedinho pro cachorro, tá comendo o carro. Mas ela tá até hoje com a gente, ela tá na clínica, né, amor? Já tá mais velhinha. Mas lá, e assim, ela não é a guarda é a lua, né? A gente... O veterinário tem um problema com cão, né? Então, assim, a gente não pode ver cão assim. Então, eu fui no canil da prefeitura para fazer algum serviço que eu não me lembro. Eu encontrei a Lua lá. E aí eu disse, amor, encontrei uma cachorrinha na cara de vira-latinha tão coitadinha. Aquele típico caroço de manga, sabe? Aquele todo esfiapado.
Aí chamou um cachorro assim, ela disse, amor, traz pra casa, a gente vai dar banho, Você vai vai acolher, cuidar, vai ser a não cachorra boazinha. E ela tem assim, ela tem uma das patas é esticadinha, ela tem um problema na pata traseira. E aí ela disse, vai ser a cachorrinha dos nossos filhos. Gente, Levou quando pra ela clínica. levou pra clínica, Ia fazer pra tudo. exame, a castrar pra poder ir pra casa. Aí Eu eu acho falei, vou que conhecer isso tem a Lu. já tem quase um ano, amor. Não mais, tem um ano e Não, pouco. deve ter um ano e Tem, alguma coisa. Um pouquinho mais de um ano. Então, assim, há 2 semanas atrás, ela me permitiu ficar próximo dela e passar a mão na cabeça. Mas isso só sob ameaça. Que a gente adotou uma outra, que era a Bulga. Essa é a vira-lata caramelo mesmo, aquela típica. E aí ela começou... Puríssima, pura. Purinho. E aí ela começou a entender que talvez ela não fique muito tempo na clínica, entendeu? Ela começou a ficar preocupada, ela tá começando a querer meio que Mas a chamar Lua atenção. não deixa nenhuma mulher chegar perto. Só poucas contadas no dedo. Agora, homem pode chegar a falar com ela, mas mulher nenhuma. Eu cheguei perto para conhecer. Mas é a cadela de Quem guarda disse? da clínica. Ninguém chega perto. É, Ela tem um negócio com o pessoal. espalhafatosa. Né? Gente, a gente vai entrando no bloco onde a gente vai fazer uma reflexão, vai deixar uma mensagem para o nosso público, né? E a gente gostaria de saber com vocês que lições, né, esse trabalho que vocês desenvolvem com os cães ensina sobre lealdade, sobre convivência entre humanos e animais. Que mensagem vocês gostariam, né, de deixar aqui as pessoas que admiram o trabalho também de vocês, dos cães policiais, que sonham de repente em estar atuando nessa área. Fiquem à vontade. Da mesma forma que é muito fácil, né? Não precisa explicar muito para quem tem esse conflito. A lealdade do cão é algo que a gente não explica. Quando a gente consegue trazer isso para o nosso trabalho, ver um cão de fato trabalhando, porque tem alguma diferença entre você ver um cão fazendo a guarda territorial na clínica, em casa, e você ver um cão operar de uma forma, você consegue... Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ver um cão trabalhando e ver como a gente funciona para o cão. A gente está ali para facilitar o trabalho dele. Né? A ferramenta toda, a estrela do sucesso do canil, das apreensões, é o cão. Então, a relação que a gente constrói, esse vínculo, ele é algo muito especial, ele é muito forte. Assim como os que a gente tem em casa. Mas com os cães policiais, ele é até maior. A gente costuma dizer que a gente vai para a guerra junto. Da mesma forma que a gente é forjado no curso, que a gente confia a nossa vida com o policial que está do nosso lado, a mesma coisa a gente faz com nossos cães. Se por acaso acontecer alguma coisa, meu cão se lesionar numa operação, em qualquer momento, acabou a operação. A gente volta, a saúde do nosso cão em primeiro lugar. Uhum. Ele faz parte da nossa equipe, ele faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, isso é algo fantástico de ver acontecer. Por exemplo, já teve situação do nosso cão adoecer e eu, na minha folga, eu saí da minha casa e ir lá para o canil e ficar com o cão lá, porque ele estava doente. Então, é muito complexo a gente conseguir expressar o que é esse sentimento. Né? E a recompensa que a gente tem quando a gente faz um trabalho bom, como eu citei com relação ao Willa, e ver o retorno, né, dessa situação. Não só a recompensa da gente ter o trabalho cumprido, mas como o capitão falou, de ter a certeza que a gente vai estar tirando de circulação uma droga que não vai para minha casa, não vai para sua casa, não vai para casa de uma outra família, que não vai destruir aquela família. Então, eu acho que o grande sentimento, a grande recompensa é justamente esses momentos. Né? A gente poder estar aqui e falar um pouco do nosso trabalho, a gente poder inspirar uma criança, né? Levar esse conhecimento, mostrar o que a gente faz e ver que tem coisas melhores por vir, que há esperança no nosso trabalho e que a gente está fazendo um bom trabalho. A gente fez aquele trabalho lá no acampamento lá da igreja, que a gente levou e que a gente apresentou o cão, e ver, foi para jovens e crianças e jovens, né, adolescentes, e ver como ficou a curiosidade e o conhecimento deles com o nosso trabalho, com o cão de serviço, sobre a conscientização sobre os malefícios das drogas.
Então, tudo isso faz parte do nosso contexto, não só na apreensão em si, nas operações, mas na prevenção. Então, é muito difícil a gente conseguir contextualizar, expressar esse sentimento. Isso. A gente coloca, né, principalmente para os policiais aí, para as pessoas que queiram entrar na polícia um dia, que tenham mesmo, como a senhora estava falando, na condição de gestor, a gente tem uma preocupação que eu coloco em relação ao nosso policial. Em nível de canil, quase tudo a gente consegue resolver com dinheiro. A gente consegue comprar um bom cão, a gente consegue comprar uma boa ração, uma boa viatura, boas instalações, um bom serviço veterinário. O que a gente não consegue é o recurso humano. É quem queira trabalhar com cão. Então, assim, ter um cão em casa é bem diferente de trabalhar com cão. Os senhores trabalham com cães e nós trabalhamos com cães. É bem diferente. Então, quando a gente coloca a realidade do nosso trabalho, a gente espera estimular os nossos espectadores que estejam vendo da importância que é quem queira trabalhar com esses cães, vejam o cuidado que nós temos com esses cães e se sentirem à vontade de reconhecer o nosso serviço, se familiarizar, fique à vontade para visitar o nosso canil, né? Para saber que vale a pena, né? Como pagar a etapa. Nossa, eu já me convido, viu? Porque eu fiquei muito curiosa. Como é que funciona? Aí é até legal, como é que funciona a questão da visitação para o canil? Tem... Hoje nós temos assim uma divisão de relações públicas dentro do batalhão e organiza as visitas, né? O nosso batalhão é um dos poucos do Brasil que recebe gente, assim, grupos de igreja, tudinho, escolas. Já vai começar o período de férias. Período de férias, então, são muito demandados, né? A gente fala, isso pra gente é interessante, né? O pessoal reconhecer, querer conhecer o nosso trabalho. A gente fala que o BOP é a casa do cidadão de bem. O pessoal que sente a vontade para ir no batalhão, quem tem que se sentir mal perto da gente é infrator, é vagabundo, é bandido, entendeu? Esse a gente não quer perto, não. Então, quem se sente bem, a gente faz essas visitas lá, o pessoal entra em contato pelo Instagram ou com a gente mesmo, para poder agendar as visitas. A própria faculdade, o NAMA, que funciona aqui, né? Também, o contato que a gente tem em coordenação, sempre visitam a gente por lá, levam os estudantes. A gente está sempre de portas abertas lá para a população. A gente costuma dizer, né, que o canil ele traz o melhor amigo do homem a serviço da sociedade. Seria uma palavra assim que vocês pudessem definir, que fosse uma definição para vocês sobre essa relação de amor, de parceria entre o cão e o trabalho de vocês, dos policiais? Eu acho que mais que a palavra, é que realmente sintetizar em uma palavra é muito difícil. Mas a Tainá fechou aqui o que a gente está querendo falar. Porque o nosso trabalho é esse. O melhor amigo do homem a serviço da sociedade. As diversas especialidades que ele atua, ele se coloca à disposição. Né? Para entender que o cão não é só uma questão de companhia. Enquanto nossos amigos espectadores estão em suas casas, descansando, esses cães estão trabalhando pela sua segurança, pela segurança da sua família. Então, assim, como a Tainá mais uma vez falou, e nós gostamos de dizer isso, nós fazemos esse trabalho de ser o melhor amigo do homem a serviço da sociedade. Bacana, muito legal. Né? E, gente, olha, antes da gente encerrar esse episódio, tá quase acabando, Eu corro, eu sou corredor, amadoríssimo, então eu tenho muito tênis e tenho pouca experiência com corrida, na verdade. Preciso inverter essa relação, né? Mas você tem tanto quanto e você tem menos experiência ainda, amor. Mas a gente vai chegar nisso. E aí a gente precisa falar da corrida do BOP, né? Com certeza. Dia 28, é isso? 28 de dezembro. Inclusive vai ter essa novidade também, a questão que vai ter a parte dos cães, né? Que vai ter para correr com cão e sem cão, é isso? Exatamente. Então fala um pouquinho pra gente da corrida, como é que vai ser? A corrida do BOP está na nossa 7ª edição, né? E assim, como estava sendo feito nos anos anteriores, nós usamos que a gente chama corridas temáticas, porque o batalhão de operações especiais é dividido em 5 companhias: Rotan, Choque, COI, Giro e Canil. Então, cada companhia dessa, um ano, dá um tema para a corrida do BOP, né? Ano passado foi a Rotan, o Giro, desculpa, ano retrasado foi da Rotan e por aí vai. Esse ano, o tema é o Canil. E nós achamos por bem, né, fazer o diferencial, que é a primeira vez na corrida do BOP, que a gente vai ter uma corrida com cães. O diferencial, a prova tradicional do batalhão de 10 km permanece. A prova mais difícil, vai ter 8 ladeiras aí para o pessoal se deliciar durante a corrida. Porque a corrida do BOP não pode ser pouca coisa, né? Não pode ser uma corrida qualquer.
Mas para os nossos amigos de 4 patas, a gente já tem uma coisa especial para eles, né? Porque aqui vai ser uma corrida menor, vai ter um percurso de 3 quilômetros, onde o inscrito vai correr com seu animal. O diferencial da nossa corrida: recebe a medalha o corredor e o cão. Vamos ter a medalha por pessoa. Elô, tu já sabe, vai levar a perna. Olha aí, eu já queria ir com o Arthurzinho, olha. O Arthurzinho, do jeito que ele tá. Eu ia levar a Nina não dá, poxa. Isso. A perna, amor, é bom que a perna ela arrasta. Eu vou adorar ver a Elô com a Elô vai correr com a perna. Tem um vídeo da corrida. Premiação, vamos ver. Olha só. Legal. Aí, ó. Olha, tá lindo. Ai, Pô, a camisa ficou linda, eu já vi, ficou muito Bacana. bonita. Nossa, muito show, legal. Muito Esse show vídeo mesmo. aí tá. Isso. E a gente dividiu, né? Para os que têm curiosidade para correr, né? Além das as categorias de idade, elite, portadores de deficiências, especificamente para a corrida com cães. A gente vai ter a corrida para cães grande porte, médio porte e pequeno porte. O que a gente esclarece pessoal, né? Você não precisa correr com o seu cão. Só lembrando, tá? Corrida de grande porte, médio porte, pequeno porte, com tutor masculino ou feminino. Então, assim, tem um tutor masculino, cão grande porte. Tutor feminino, cão de grande porte. Né? O pessoal vão ficar dúvida, mas qual é? Se é cadela, se é cão? Não. O que importa é o gênero, sexo do tutor, né? Nessa situação. Grande porte, médio porte, pequeno porte. Medalhas, os troféus, além das medalhas, né? Troféus, os 3 primeiros colocados, vai ter também nas 3 categorias. Uhum. E a gente estabelece para o pessoal algumas situações. Eu tenho lá em casa, minha filha, na verdade, tem um Dachshund, né? Não pode dizer que sou eu que tenho. Lá em casa eu tenho uma Rottweiler e uma Dachshund, né? A Rottweiler é o nome Batata, o senhor estava falando de nome ruim, né? E a Dachshund Mortadela. Nomes que a minha filha dá nome de comida para os cachorros, sabe? A bicha da minha filha é Tobias. Tobias, olha só, né? Por aí vai. E aí, assim, ela quer correr com a Dachshund. Perninha desse tamanho, se arrastando. Mas olha, eles correm bem, viu? Não, e o que é que eu falo? Não, sim. E o que é que eu falo? O tutor que se sente à vontade em ir com seu cão, caminhe, corra, trote, se precisar carregar o cão, carregue. A ideia é promover essa interação, essa experiência do trabalho com cães, para a gente mostrar a importância do trabalho que os cães fazem para a sociedade. Sim. Não só na questão policial, os cães de acompanhamento, o retorno psicológico que a gente tem com cães, em várias situações, cães de companhia como um todo. Então, assim, é uma festa para a família. É uma festa para a família, porque a gente está tratando aqui de segurança pública, alguma coisa que atua é algo que atua diretamente na vida de qualquer pessoa. Uma segurança pública falha, ela interfere na educação, ela interfere na saúde, ela interfere na economia. Então, quando a gente fala que a gente fortalece a segurança pública num evento como esse, a gente fortalece vários outros setores da sociedade. E como não fortalecer também as relações familiares? Os cães fazem parte das famílias hoje. Então, levar essa festa, levar esse evento com o seu cão, para a gente é o grande convite para a sociedade amapaense. Nossa, fantástico, né? Vocês estão de parabéns. É incrível poder ver uma corrida como essa, é até inédito, eu acredito, no estado. Eu não lembro de ter visto outra com envolvimento de cães. Desse porte, não foi nesse porte igual o nosso. Deve ter acontecido alguma, mas não assim, né? E assim, é sem dúvida incrível ter essa oportunidade. Agora, gente, pelo amor de Deus. Tendência, né, nacional e internacional, essas atividades com cão. Sim. Como a gente falou no início, né? A forma de interação com os nossos cães mudou. O conceito familiar mudou. E a gente vem trazendo, a gente vem vendo essa união do nosso cão para o nosso bem-estar, para a promoção da saúde. A gente quer trabalhar também nesse momento de promoção da saúde com o cão junto com a gente. Sim, sem Perfeito. dúvida. Agora, gente, por favor, pugs, bulldogs, né, shih tzu, né, então assim, aquele cão que ele tá há
10 anos sem pisar na rua. Então, por favor, façam pelo menos uma rotina veterinária lá para ver se está tudo bem, para ver se ele dá conta, né? Eu ia até inverter agora. Porque tem alguns pontos que é importante que os senhores podem falar melhor do que a gente, né? Questão do treinamento com o cão. Você que já se inscreveu, que quer participar, que quer correr mesmo, prestar atenção no cão. Não precisa chegar e treinar os 3 quilômetros direto, nem para você e nem para o cão. Sim. Começa com uma caminhada devagar, vê bem o horário que você vai fazer o exercício e atividade com o seu cão. E eu queria que os senhores falassem um pouco sobre a questão da torção gástrica, da alimentação antes e depois do exercício, da ingestão, da hidratação dos cães. E agora é a minha vez. Então, vamos lá. Isso é muito importante, né? Porque, primeira coisa, lembrar sempre, gente, a corrida ela começa cedo, mas ela vai se estendendo. E aí você tem que entender o seguinte, você tá de sapato, ele não, né? Então, eu sempre recomendo que você tá começando a ver o sol aparecer, bota a mão no asfalto. Não é, não, bota a mão. Se a mão tá queimando, com certeza a pata do teu animal também vai estar. Hidratação é tudo, então tem que levar, né? Lembrar que o cão, ele perde calor, a questão de troca de calor, né? De perda de calor, ela é basicamente focinho e boca. Então, eles precisam muito mais do que nós, inclusive, de ter água lá o tempo todo, porque é ali que ele vai fazer a troca de calor, né? Cães que não são acostumados, não dão voltas, não dão passeio, como você falou. Meu cachorro nunca passeou, nunca tentei correr com ele. O cachorro nunca pegou uma guia na vida dele. Vai levar para a corrida do Bob para correr 3 km. Gente, o bichinho não vai dar conta. Então, assim, isso, vai no colo, segura. É treinar realmente, é fazer uma coisa de modo que aquilo seja uma coisa agradável, não vire um transtorno, né? Como vocês falaram, aquilo é uma maneira de melhorar até a interação entre o cão, né, e o seu tutor, e aquilo não pode virar um transtorno, né? Um problema, uma tristeza, de repente o animal passar mal, ter que ser levado, né? O responsável legal também, o tutor também, né? Tá, gente? Vamos treinar, pelo amor de Deus. Não faça igual eu, que passei mal na última. E importante também, né, capitão Cabo, a questão de cães não sociáveis. A gente tem que ter cuidado. Está previsto no regulamento na hora da inscrição. Isso. Então, assim, tem cuidado, porque de repente, às vezes você até acha que o teu cão é um cão sociável, mas ele não passou por uma prova, né, de ver outros animais, de se juntar. Fora da guia, eles precisam estar com a guia, né? Não está permitido também que o condutor vá à frente do cão, para a gente evitar justamente esse forçamento. O cão ele tem que sempre ou à frente do tutor ou no colo, não tem problema nenhum. Se o seu cachorro tá mais cansado ou se esquentou um pouquinho mais para ele, não tem problema. A gente quer essa interação. Né? Esse momento com os cães e que promova, né? Comece a dar um start para quem realmente, se não pratica nada, que comece, que a gente vá buscar essa atividade com os nossos cães. Eu, particularmente, faço atividade com os meus cães e é um momento, assim, de um vínculo muito maior. Tudo bem que eu vou com o meu Mali, com o meu vira-latinha, né? O meu caramelo, né? Que eles têm um condicionamento um pouco melhor até que o meu, inclusive. Mas é um momento muito bacana. A Berna me arrasta, né? Não tem jeito. Ela vai me arrastar só no início. Depois ela vai ficando comportada. Ela já não aguenta mais, ela já vai mais calma. E também, né? Só para destacar para os nossos espectadores que, atendendo ao que é solicitado pelo Conselho de Medicina Veterinária, nós temos nosso cadastro já com o Conselho de Medicina. Perfeito. Temos um veterinário RT, né, que é o Dr. Rafael Luciani, já trabalhando conosco também nisso. Rafa. Isso. E várias outras clínicas, né, que apoiam a gente, também estão se voluntariando para estar conosco lá. Perfeito. Então, para quem vai correr com o seu cão, está preparando toda uma grande estrutura de apoio. Então, você ainda tem um mês, exatamente um mês, para treinar, com certeza, para deixar em condições. Dia 28 de dezembro,
Estaremos lá, do lado da Fortaleza São José de Macapá, Legal. para a 7ª edição da Corrida do BOP. Nossa, que Gente, bacana, então fica né? o convite, todos os nossos ouvintes do Vida de Pet, vamos prestigiar, vamos prestigiar esse evento que vai ser muito, muito legal e apoiar quem protege a gente todos os dias. E não é sendo tendenciosa. Longe de mim ser tendenciosa. Mas ainda não vi medalha mais bonita do que essa. Sim, concordo. E, ó, Nossa, essa olha, medalha pô, no vou me corpo. inscrever e tu pega a minha medalha. Essa Já sabe. tá especial. Nossa, tá especial, né? Gente, antes da gente ir para o encerramento de fato, a gente quer dar esse brindezinho em agradecimento à participação de vocês hoje Obrigado. aqui. É só uma lembrança. Daqui, Vitor. Obrigado, Muito obrigado, obrigada. Epa. Viu? Fantástico esse nosso bate-papo. Assim, aprendi bastante aqui, conheci muitas coisas que eu nem podia imaginar. E fantástico o trabalho de vocês estão de parabéns. É um trabalho que eu, assim, tenho um apreço muito grande por ver o desenvolvimento de algo que contribui tanto, né, para a sociedade, para a segurança pública também. Então, assim, vocês estão de parabéns. Eu só tenho a agradecer. E é isso, né, doutor? A corrida do BOP, vou voltar aqui a falar um pouquinho, né? Um evento para correr, para se divertir, claro, para se inspirar com histórias também de coragem, de parceria aí para os nossos telespectadores. E vocês fiquem à vontade se quiserem encerrar com alguma mensagem. Eu só agradecer a oportunidade. É sempre importante para a gente tirar algumas dúvidas, falar mais do nosso trabalho, né? Dizer que é uma forma da gente estar perto da sociedade, de prestar contas, porque o nosso trabalho ele é esse, né? E deixar aberto o convite para os senhores conhecerem o nosso canil, ver de perto uma demonstração do cão operando, para vocês verem como é fantástico, né? É difícil, né? Eu sou tendenciosa, não tem como, né? Não, eu já estou aceitando o A convite, gente inclusive, vai, com porque certeza. tenho muita curiosidade, vontade de conhecer, gosto desse trabalho. E com certeza a gente vai lá conhecer e também colocamos o Centro Veterinário Quatro Patas à disposição de vocês, porque Para vocês possam conhecerem também, precisar. né? Isso, tanto para os animais quanto para a corrida, né, amor? Vamos conversar. E, A doutor, corrida a gente vai. tudo bem, doutora Silvia? Quero agradecer aqui, né, em nome do nosso comandante do Batalhão de Operações Especiais, Coronel Tarek, pela oportunidade de nos receber aqui, mostrar um pouco do nosso trabalho. Como eu falei no início, é uma das oportunidades que nós temos de prestar contas do nosso serviço para a Sim. população apaense, para que nossos espectadores tenham consciência de que 24 horas por dia nós temos aqui policiais, homens e mulheres, trabalhando pela sua segurança da sua família, do seu patrimônio. Seja nas mais diversas aplicações, seja no policiamento de moto, embarcado, seja no treinamento desses cães que fazem um resultado tão grandioso que é a retirada de drogas, que a gente sabe que é um grande mal do nosso século passado, do século atual, que vai destruindo famílias, destruindo economias, destruindo relações entre países, e a gente não se cansa de nos colocar à disposição para fazer o nosso trabalho. O retorno desse trabalho em nível de polícia militar, a gente coloca todo o respeito que a população tem pela gente. A gente fala sempre com muita satisfação que não existe um só lugar no estado do Amapá que a polícia militar não entre. Onde tem população do Amapá precisando, a polícia militar chega. A segurança pública no estado chega. Então, nós só conseguimos ter esse controle por causa da segurança, da confiança que a população tem nos órgãos de segurança pública e que a gente reforça isso diariamente. E fica mais uma vez o convite, 7ª edição da Corrida do BOP, Corrida K9 2025. Corra sozinho, corra com seu cão, participe dessa festa. Show do Grupo Revelação, estamos trazendo uma atração, né, nacional aí para começar a atividade de final de ano. O pessoal gosta de curtir o pagode aí. Sim. Então, como a gente gosta de falar, né? Corrida do BOP K9 2025, você não vai pedir para sair. Poxa, que pena, a gente não vai estar, mas a Berna vai participar, porque a Elô já disse que ela vai. O Arthurzinho eu não sei, né? Você vai deixar o Arthurzinho participar? Não dá para Não vai ele. deixar. Ele não pode. Vai Ele o é muito pequeno. O Vitor vai. ia falar isso. O Vitor tem não que ir corre, também. junta com o Arthurzinho, que não corre, pronto, eles vão andando. Fechou, vai estar lá. Fechou os dois, ó. Vai Fechou. curtindo, né? Vamos ver, vamos avaliar isso, né? Gente, eu queria agradecer, assim, é muito legal ver tudo isso, né? Porque para as pessoas que não conhecem, elas pensam que é só um policial com um cão que está ali.
que não tem noção nenhuma de toda a demanda, de toda a dedicação desses profissionais, desses militares com esses animais e vice-versa, né? E como a gente já tinha falado, existe uma conexão. É um trabalho que dá certo, né? E é uma coisa, para o trabalho dar certo, eu tenho que ter conexão, tem que ter carinho, tem que ter participação dos dois lados. E eu agradeço muito a possibilidade de vocês terem participado aqui conosco desse podcast. E a gente espera que venham outras vezes, né, amor? Se Deus quiser, a gente vai ter outras possibilidades. Próximo ano vamos ter muitas novidades aí para trazer para vocês. Uma agenda bem extensa para o Canil aí. Legal, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando. Né? Eu espero que vocês tenham aproveitado e curtido também muito essa conversa, esse bate-papo, tirado as dúvidas de vocês também. E até logo, gente.